Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DC Kryptoniano. Capítulo 241. À noite, o céu estava escuro, coberto de nuvens escuras. Cidade Central, Laboratórios Estelares. Harrison Wells é um homem magro, que usa óculos com armação meio preta e exala a confiança calma de um homem altamente educado. Ele segurou uma taça de champanhe, tomou um gole e olhou ao redor do corredor curvo. Não havia nenhum funcionário passando. Harrison Wells estendeu a mão, pressionou a porta do sensor, e a porta de pedra escondida à sua frente se desintegrou em inúmeros blocos, encolhendo para ambos os lados, revelando uma câmara escura lá dentro. Ao entrar no domo do tempo, o ambiente escuro era levemente iluminado por luzes de parede brilhantes, tornando todo o cofre do tempo tão claro quanto o dia. Gideon, mostre-me o futuro. Harrison Wells bebeu o champanhe de um só gole, com o rosto ligeiramente erguido e os olhos ligeiramente semicerrados sob os óculos de armação meio preta, enquanto ele olhava para o console à sua frente. Certo, Dr. Wells. No console de controle, a cerca de 1,3 metros de altura, apareceu uma projeção de um futuro jornal. Era uma cópia do Central City Citizen datada de 25 de abril de 2024, relatando principalmente mudanças nos serviços postais e assuntos triviais em Central City. Não continha o conteúdo que o Dr. Wells queria ver. Este jornal, originalmente assinado por Iris West, a crise se aproxima, o Flash desaparece. Mas obviamente tudo ainda não havia voltado ao normal. Depois de hoje, o Flash aparecerá, e tudo voltará ao normal. Parabéns para mim, Gideon. O Dr. Wells engoliu o champanhe na boca, assentiu, levantou o champanhe em direção a Gideon e sorriu graciosamente. Ele se virou e saiu do cofre do tempo, caminhou pelo corredor e encontrou Caitlin vindo com urgência para aconselhá-lo com uma cara séria. Dr. Wells, por favor, prepare-se para o discurso no saguão do primeiro andar imediatamente. Todos estão esperando, e também, não é bom abrir champanhe antes de um discurso. Caitlin disse com uma expressão solene. Eu sei, vamos para o primeiro andar juntos. Desculpe por fazer você esperar. O Dr. Wells sorriu e disse, pegando o elevador com Caitlin até o primeiro andar. Boa sorte, Dr. Wells. Dentro do cofre do tempo, depois que o Dr. Wells saiu, o futuro cidadão da cidade central projetado por Gideon continuou mudando. Da seção de atualidades da cidade sobre mudanças postais, ele instantaneamente se transformou em uma cena de ruínas. Nuvens escuras surgiram no céu e um vórtice surgiu do nada. A figura negra de Hell saltou, recebida por nuvens escuras rodopiantes e flutuações anormais de partículas eletromagnéticas, com arcos crepitando na superfície de seu traje de batalha preto. Este é o mundo com a força de aceleração? Hell ativou sua visão telescópica, penetrando através das flutuações eletromagnéticas anormais das nuvens escuras, examinando toda a Terra, até que seu olhar pousou nos movimentados laboratórios estar sob seus pés. Flash reverso. Hell ponderou. Em termos de compreensão da Speed Force, o Flash reverso deve ser incomparável. Mesmo o Flash pode não saber tanto ou entender tão profundamente quanto o Flash reverso. O arqui-inimigo de longa data do Flash, que passou por toda a sua vida, é provavelmente a pessoa que mais o entende e está mais ciente da grandeza da Speed Force. Ao chegar a este mundo da série de TV Flash, Hell ficou um pouco surpreso, mas então percebeu que provavelmente não havia muitos mundos que pudessem fornecer uma oportunidade perfeita para aprender e dominar a força de aceleração. Em vez disso, no mundo da série de TV Flash, a força de aceleração, sob a existência do Flash reverso e de muitos outros vilões, pressionava Barry passo a passo, forçando-o a compreender. Hell começou a cogitar a ideia de não apenas aprender a força de aceleração, mas também integrá-la às suas próprias habilidades temporais. Tornar Barry Allen da série de TV Flash, meu subordinado, substituindo o Flash no meu próprio universo pode ser ainda melhor. Os olhos de Hell brilharam com pensamentos intensos enquanto ele começava a considerar seus planos. Ao mesmo tempo, sua figura desceu direto das nuvens escuras e caóticas, sua capa preta ondulando para cima. Ao pousar na estrada principal do lado de fora do Star Labs, ele silenciosamente se fundiu à multidão. Seu traje de batalha preto se transformando em um elegante terno preto. Ao longo da estrada havia manifestantes bem organizados se opondo à ativação do acelerador de partículas, incluindo organizações de proteção ambiental, organizações de bem-estar animal, organizações vegetarianas e muitas outras organizações. Barry, espere. Bang. Barry, que estava prestes a lembrar Iris de que ambos eram solteiros e namorados de infância, viu-se olhando fixamente para ela quando estavam juntos, apenas para colidir com uma parede de aço invisível, fazendo com que sua visão escurecesse momentaneamente e seu corpo cambaleasse para trás, quase caindo. Iris rapidamente estendeu a mão para apoiar as costas de Barry, que lutava para manter o equilíbrio. A grande mão de Hell se estendeu para trás, agarrando o ombro de Barry quando ele estava prestes a cair, levantando-o como um pintinho e colocando-o de pé novamente. Desculpe. Barry, estabilizado por Hell, rapidamente se desculpou desajeitadamente, sua mente cheia de pensamentos estranhos. Ele não tinha visto ninguém na frente dele agora, então como ele se sentiu como se tivesse colidido com uma parede de aço invisível do nada? Talvez sua atenção estivesse toda em Iris. Barry rapidamente inventou desculpas para si mesmo em sua mente, desculpando-se com Hell envergonhado. Mas quando olhou para Hell, não conseguiu evitar ficar atordoado por um momento. Sua aparência era simplesmente extraordinária. Você está bem? Hell sorriu. Estou bem. Barry não conseguiu evitar olhar para a aparência de Hell várias vezes. Mesmo sendo um homem, ele não conseguiu evitar querer olhar mais para Hell. Não se tratava de ser bonito ou belo, mas do charme masculino que exalava de seus hormônios e de sua aparência impecável, sua aura de confiança, sua sofisticação.
Sua beleza, sua determinação, sua nobreza, cada movimento que ele fazia era repleto de confiança carismática. E seus profundos olhos negros carregavam um mistério inato. Todo homem quer viver como ele. Neste momento, Belry não pôde deixar de se maravilhar interiormente. Só sua aparência, quem sabe quantos homens ficariam com inveja e quantas mulheres ficariam loucas por isso. Pode ir na frente, não estou com pressa. Hel deu um passo para o lado, abrindo caminho à sua frente. Obrigado, desculpe-me novamente. Belry se desculpou novamente enquanto ele e Iris passavam por Hel e seguiam em direção ao saguão do primeiro andar do Star Labs. Iris deu o braço a Belry, sussurrando e discutindo sobre Hel com ele. Senti como se tivesse batido em uma parede de aço. Ele tem músculos nas costas tão invejáveis. Você realmente deveria treinar mais com eles no departamento de polícia de Central City. Você quase caiu agora. Sabe, eu nunca fui bom em condicionamento físico desde que eu era criança. Mas ele é muito legal. Ei, por que você que está focando na aparência dele? Você se apaixonou à primeira vista por ele? Na verdade, coisas bonitas e charmosas também podem ser apreciadas pelos homens. Gosto dos músculos fortes das costas dele. Bater. Iris deu um tapa de brincadeira no braço de Belry. Capítulo 242. No saguão do Star Labs. Em meio aos aplausos e aplausos da multidão, o elegante e tranquilo Dr. Wells, com seus óculos de armação meio preta, subiu ao palco confiante e sorrindo. Obrigado. Eu sou Harrison Wells. Hoje à noite, o futuro está prestes a se revelar. Minha equipe e eu mudaremos a percepção de todos sobre a física aqui. Traremos progresso em dinâmica e medicina. Acredite em mim, o futuro está chegando mais rápido do que você pensa. Quando o Dr. Harrison Wells terminou de falar, seu olhar percorreu o público abaixo, vendo Belry aplaudindo entusiasticamente por ele, o que o fez sorrir intrigantemente. Hel ficou em um canto, observando a cena que marcava o início do Flash. Essa cena não foi simples. Havia pelo menos vários futuros vilões presentes, todos aqui ouvindo o discurso de Harrison Wells, sendo influenciados por ele para se tornarem futuros adversários. Ainda mais havia flashes do futuro retornando a esta cena do futuro. Mas vendo que o Flash não veio reconhecer sua existência, Hel sabia que ele não existia na linha do tempo original do Flash. Ele só começou a existir a partir deste momento. Ah, meu caderno. Minha tese está nele. No meio da multidão, Iris gritou alarmada quando sua bolsa foi roubada por um ladrão que estava fugindo da multidão. Belry imediatamente deu um passo à frente e correu atrás dele. Iris seguiu Belry em sua perseguição. Hel olhou para Harrison Wells, que permaneceu calmo com um sorriso no rosto, seu olhar passando por Belry enquanto ele perseguia o ladrão. Contanto que o evento estivesse correto, Belry se tornaria o Flash, não importa o que acontecesse. Ele não estava preocupado com o acidente que Belry enfrentaria agora. Hel não ficou no saguão. Ele deu alguns passos para trás, então saiu do Star Labs. Ainda havia bastante tempo para interagir com o Flash reverso, não havia necessidade de pressa. Em vez disso, o imenso valor do registro estava nas poderosas informações sobre a força da velocidade de quando Belry foi atingido por um raio. Hel escondeu sua figura, emergindo da entrada do Star Labs, observando Belry e Iris perseguindo o ladrão. Ele subiu lentamente e voou na direção do departamento de polícia de Central City. No final das contas, Belry seria atingido por um raio no laboratório do departamento de polícia. Hel só precisava esperar tudo acontecer, assim como o Flash reverso. Hel chegou ao laboratório do departamento de polícia e ficou parado no canto escuro como um fantasma, escondido na escuridão com os olhos fechados, esperando que tudo se desenrolasse. Pouco depois, Belry, que havia sido levemente ferido pelo ladrão, não conseguiu pegá-lo, mas foi interceptado no meio do caminho pelo detetive recém-designado, Ed Towney, que roubou os holofotes na frente de Iris. No entanto, Iris não conseguia suportar a presunção desse recém-chegado. Para Belry, que estava um pouco abatido por não conseguir pegar um mero ladrão, isso era um pequeno consolo. Pelo menos por enquanto, ele não tinha rivais. Depois de se despedir de Iris na delegacia, Belry jogou o lenço que usou para limpar o sangramento nasal na lata de lixo e voltou direto para o laboratório. Lá fora, as tempestades já haviam começado, chuva forte batia na clarabóia e água pingava pelas rachaduras no chão do laboratório. Hel abriu os olhos no canto, observando Belry entrar no laboratório. Ele olhou para a clarabóia e o chão molhado, então foi direto para o computador, conectado à transmissão de notícias ao vivo de Central City. Sou Linda Park, reportando ao vivo de fora do Star Labs. Apesar do mau tempo atual, e a previsão é que piore, a chuva torrencial não afetou o acelerador de partículas em nada. A máquina está operando sem problemas, conforme declarado pelo CEO do Star Labs, Harrison Wells. Vendo que a repórter Linda Park estava relatando as condições do laboratório na chuva forte sem nenhuma surpresa, Belry tirou o casaco, foi até o quadro negro. Puxou a cortina que o cobria, revelando várias notícias e evidências que ele vinha coletando há 10 anos. Todas relacionadas à sua busca por informações sobre seu pai matando sua mãe. Quase todos os dias ele os revia, relembrando a cena caótica de sua infância, quando de repente apareceu do lado de fora de casa, na rua. E quando voltou correndo para casa, a polícia já havia lhe dito que seu pai havia matado sua mãe. Belry não conseguia acreditar que seus pais amorosos teriam um resultado tão violento. Por 10 anos, ele estava procurando evidências para provar a inocência de seu pai. A coisa toda era incrivelmente desconcertante e impossível de explicar. Relâmpagos caíam com frequência no céu, e o clima piorava, deixando tudo com um tom sombrio. Espere, fomos instruídos a evacuar a instalação. A tempestade pode causar uma grande falha no sistema de resfriamento, e a equipe está tentando desligar o acelerador de partículas, mas até agora, eles não conseguiram retomar o controle do sistema. A tela emitiu tons urgentes do repórter ao vivo, tirando Belry de seu devaneio. Ele caminhou até a tela, ouvindo atentamente e focando no acelerador de partículas no laboratório, mas então com um chiado.
A tempestade e os raios interromperam a transmissão. O repórter ao vivo na tela não terminou de falar quando a transmissão foi cortada. O clima severo parecia estar ficando mais assustador, afetando até mesmo o acelerador de partículas. O acelerador de partículas começou a explodir. Belry levantou os olhos da tela do computador, olhando pela janela para ver uma enorme explosão de luz emanando do lab no parque distante. Arcos de eletricidade pareciam conectar o céu e a terra, iluminando a noite com um brilho deslumbrante. Estrondo. Uma onda de choque de matéria escura, acompanhada de ondas eletromagnéticas invisíveis, passou por todos os humanos e criaturas em Central City. A claraboia estava sendo atingida por gotas de chuva como se estivesse prestes a estourar, com um fluxo constante de água pingando. Belry não podia mais se dar ao luxo de se concentrar no acelerador de partículas. Ele correu para a claraboia. Olhou para a janela que estava sendo castigada pela chuva e estendeu as mãos para se preparar para usar correntes de ferro para prender a janela ainda mais firmemente. De repente, Belry parou de puxar a corrente. Uma sensação de antigravidade pareceu levantar ambas as mãos. Ele olhou ao redor e viu garrafas de produtos químicos coloridos subindo gradualmente contra a gravidade. As pupilas de Belry dilataram-se enquanto ele olhava atônito para os produtos químicos flutuando ao seu redor. Um tremendo som estrondoso ecoou da claraboia superior. Belry virou a cabeça para olhar para a claraboia. Estrondo. Inúmeros raios atingiram diretamente ele, destruindo precisamente a claraboia, indo direto para o corpo de Belry. Belry foi atingido diretamente pelo raio, jogado em uma prateleira de líquidos químicos coloridos, seu corpo inteiro brilhando com arcos de eletricidade, caindo inconsciente. Os olhos de Hell brilharam com pensamentos intensos quando ele emergiu das sombras no canto. Capítulo 243. Belry estava em frangalhos, cacos de vidro da claraboia perfuravam sua pele. Produtos químicos coloridos misturados corroíam sua pele e exalavam um forte cheiro de decomposição. Arcos de eletricidade, manifestações da força de aceleração, estalavam por seu corpo, enquanto a chuva caía incessantemente sobre sua forma inconsciente. O vento uivante carregou a tempestade através da claraboia. Hell surgiu do canto, o ar úmido encharcando sua pele facial. Seus olhos piscaram em alta frequência como faíscas de pensamento, registrando várias mudanças de partículas que ele podia observar nos momentos da Speed Force. O som da tempestade furiosa continuou. Hell fechou os olhos cansados e balançou a cabeça levemente. Uma vasta quantidade de informações quase sobrecarregou seus pensamentos. As rápidas vibrações e transformações da Speed Force foram registradas, enchendo sua mente. Veias saltaram em suas têmporas, pulsando várias vezes em rápida sucessão antes de se acalmarem. Aliviando a fadiga em seu cérebro, Hell manipulou o campo biológico para regular seu corpo físico e construiu uma biblioteca de conhecimento com várias camadas, semelhante a um sonho, categorizando-o meticulosamente. Depois de aliviar a fadiga em seu cérebro, ele caminhou até Belry. O vento e a chuva da claraboia despenteavam o cabelo preto de Hell enquanto ele se agachava ao lado de Belry. Seus olhos se estreitaram enquanto ele olhava para os arcos residuais de eletricidade no corpo de Belry. Quando Belry foi atingido por um raio, a Speed Force começou a gerar e afetar o tempo e o espaço. Belry agiu como um gerador fornecendo energia continuamente para a Speed Force. Ao correr, Belry geraria uma parede de energia cinética entre o presente e a barreira do tempo, que se manifestaria como energia elétrica e se conectaria a cada parte da realidade, contendo conhecimento de qualquer espaço e tempo. Hell agachou-se ao lado de Belry, estendendo sua grande mão, e as pontas dos dedos tocaram os arcos amarelos residuais nas feridas de Belry. Os arcos amarelos, parecendo pequenas serpentes, pareciam querer penetrar os poros de Belry. A grande mão de Hell se estendeu e seu dedo indicador tocou o arco amarelo. O arco amarelo foi rapidamente guiado por Hell, entrando em seu próprio corpo através de seu dedo indicador. Com a assistência de sua habilidade de manipulação do tempo ainda adormecida, ele entrou na parte mais profunda de seu corpo e se conectou com Hell. Essa conexão permitiu que Hell, assim como o Flash do universo original, viajasse de volta ao planeta Krypton quando ele ainda estava intacto. Ele também precisava se conectar com o Flash atual para evitar que ele vagasse pelo tempo e espaço descuidadamente, pois era fácil para ele perder o controle. Afinal, o Flash da série de TV ainda não era maduro, e mudar o mundo atravessando o tempo e o espaço aleatoriamente não era algo a ser encarado levianamente. No momento em que ele queria salvar sua mãe de ser morta pelo Flash reverso, havia pelo menos 5 futuros Flashes na sala, assistindo impotentes enquanto sua mãe era assassinada pelo Flash reverso. Hell não podia deixar Belry atravessar livremente. Após guiar a Speed Force de Belry para dentro de seu próprio corpo e integrá-la à parte mais profunda de si mesmo, Hell deu um passo para trás e começou a recuar. Sua figura balançava no vento e na chuva, desaparecendo como um fantasma, desaparecendo no interstício dimensional, sumindo da sala. Belry. Assim que ela se separou de Belry e pretendia ir para casa, Iris se viu incapaz de retornar devido à tempestade violenta repentina. Ela voltou para a delegacia planejando conversar com Belry para passar o tempo durante a noite tempestuosa. Ao chegar ao laboratório forense, ela viu Belry caído inconsciente no chão, parecendo estar à beira da morte, o que aterrorizou Iris. Ela imediatamente gritou freneticamente do lado de fora da porta. Por favor, alguém ajude. Belry foi atingido por um raio. Laboratórios Star. Um dos prédios experimentais nas dependências do laboratório tinha um buraco enorme no telhado. Após a explosão causada pelo acelerador de partículas há 4 meses, as várias instalações de alta tecnologia do edifício foram danificadas, resultando em uma perda direta de até 8 bilhões de dólares.
as perdas indiretas foram ainda maiores. Várias áreas na cidade central sofreram danos eletromagnéticos com a explosão do acelerador de partículas. Empresas próximas no distrito de tecnologia do Lab tiveram que pagar indenizações totalizando até 3 bilhões de dólares devido aos danos causados aos seus equipamentos pela interferência eletromagnética. Além disso, os danos às usinas de energia da cidade afetaram o consumo diário de eletricidade e o meio ambiente, levando Harrison Wells a indenizar o governo central da cidade com a impressionante quantia de 7 bilhões de dólares. A área foi designada diretamente como zona de perigo de nível 4 pela agência federal. As mortes causadas pela explosão tornaram difícil para Harrison Wells escapar da culpa e assumir a responsabilidade primária. No entanto, no final, o tribunal não considerou Harrison Wells culpado pelo acidente, que foi atribuído a uma tempestade inesperada que ninguém queria que acontecesse. Durante esses 4 meses, Harrison Wells estava ocupado lidando com as consequências, resolvendo o que poderia ser resolvido com dinheiro e enfrentando problemas onde o dinheiro não conseguia resolver. Por exemplo, organizações de proteção animal acreditavam que a explosão poderia ter efeitos psicológicos e fisiológicos em vários animais raros. Elas, junto com associações de cuidado de animais abandonados, a Associação Mundial do Meio Ambiente e associações de garantia de direitos humanos, protestaram e fizeram protestos na entrada do laboratório. Algumas até criaram galinhas, patos e gansos na entrada para demonstrar sua determinação para que Harrison Wells garantisse a paz na Terra, a harmonia entre os seres vivos e para garantir que o acelerador não fosse ativado novamente no futuro. Mais tarde, seguindo a ordem do governo da cidade central para evacuar o distrito, essa farsa foi finalmente resolvida. Muitos funcionários do laboratório também foram demitidos por Harrison Wells, um por um, deixando apenas Caitlin e Cisco dentro do laboratório Star. Tudo vai ficar bem. Harrison Wells estava sentado em sua cadeira de rodas elétrica, forçando um sorriso. Eu sei, doutora Wells. Estou indo embora agora. Caitlin, ainda sofrendo pela morte de seu namorado Ronnie causada pela explosão do acelerador de partículas, respondeu com uma expressão pesada e fria. Então saiu quando seu turno terminou. Caitlin não culpou Harrison Wells. Como membro do Star Lab, ela tinha alguma responsabilidade pela ativação do acelerador de partículas e, portanto, não tinha o direito de culpar ninguém. Foi apenas um acidente causado por uma tempestade. No entanto, a morte de Ronnie realmente a entristeceu. Foi difícil para ela reunir seu ânimo e retornar ao lab. Cisco, que tinha acabado de chegar com um relatório de teste, observou Caitlin sair com um rosto inexpressivo. Depois que Caitlin virou a esquina e saiu, ele não conseguiu evitar se virar para Harrison Wells, colocando o relatório de teste na mesa e disse com um tom desamparado: Doutora Wells, não ligue para ela é apenas... Enquanto Cisco falava, ele não conseguiu deixar de suspirar. Claramente, todos já tinham aberto o champanhe para dar boas-vindas a um novo futuro naquele dia. Mas uma tempestade afetou misteriosamente o acelerador de partículas, tornando todos os seus esforços inúteis. O noivo de Caitlin morreu no desastre, o Dr. Wells sentou-se em uma cadeira de rodas, e o Star Lab, antes um líder em inovação de alta tecnologia, despencou de sua glória e enfrentou o fechamento. Tudo que restou foram Caitlin, o Dr. Wells e ele mesmo. Eu entendo. Obrigado, Cisco. Você pode ir para casa agora. Harrison Wells balançou a cabeça com um sorriso amargo, retratando uma mistura de desamparo e autocontrole. Cisco também se sentiu impotente e não falou muito. Ele apenas confortou Harrison Wells antes de sair do trabalho. Após confirmar que Cisco e Caitlin haviam deixado o laboratório Star, Harrison Wells, com um rosto inexpressivo e elegante, sorriu e dirigiu sua cadeira de rodas em direção ao cofre do tempo. Capítulo 244. Harrison Wells apoiou o cotovelo no braço da cadeira, dedos finos descansando sob o nariz. Os olhos aparentemente perdidos em pensamentos e um sorriso natural se curvando nos cantos da boca. Sua outra mão controlava a cadeira de rodas elétrica enquanto ele habilmente saía do escritório, atravessava o corredor e se aproximava lentamente da porta do cofre do tempo. Ao pressionar o sensor, a porta do cofre do tempo se contraiu em pequenas pedras semelhantes a dados de ambos os lados, revelando o interior escuro da sala. Harrison Wells dirigiu sua cadeira de rodas para dentro do cofre do tempo. As paredes dele se iluminaram com luzes de parede, e a porta atrás automaticamente estendeu pedras semelhantes a dados de ambos os lados para fechar. Ele manobrou a cadeira de rodas para frente até o console, inclinando-se levemente, seu cotovelo apoiado no apoio de braço, dedos tocando seu queixo. Com um sorriso ainda pairando no canto de sua boca, seus olhos serenos ponderaram por um momento antes de ele falar com uma leve sensação de satisfação. Gideon, mostre-me o hospital, ordenou Harrison Wells. Claro, Dr. Wells, respondeu Gideon, projetando todas as imagens de vigilância do Hospital Central City nos olhos de Harrison Wells. Deu um zoom no quarto de Belry Allen. Harrison Wells examinou a vigilância de muitos quartos no Hospital Central City até encontrar o quarto de Belry. As imagens de vigilância do quarto de Belry aumentaram rapidamente na frente de Harrison Wells. Belry usava uma camisola branca de hospital, deitado inconsciente na cama do hospital, quase completamente envolto em bandagens, com apenas os olhos e os lábios expostos. Harrison Wells acariciou gentilmente o queixo com o dedo, olhando fixamente para Belry na vigilância. Nos últimos meses, o Central City Hospital sofreu várias quedas de energia inexplicáveis desde que Belry foi internado, todas elas coincidindo com a parada cardíaca repentina de Belry. Na verdade, foi um diagnóstico errado. O coração de Belry não parou, em vez disso, seu batimento cardíaco rápido impediu que o eletrocardiograma fosse registrado. Parece que precisamos trazê-lo de volta ao laboratório.
Harrison Wells sorriu, começando a pensar em seu próximo plano. Ele estava um pouco preocupado em deixar Belry no hospital. Ele temia que se os batimentos cardíacos acelerados de Belry impedissem o registro do eletrocardiograma, o hospital poderia erroneamente diagnosticá-lo como morto, o que seria absurdo. De qualquer forma, Belry precisava estabelecer uma conexão com o laboratório e consigo mesmo para que Harrison Wells roubasse sua força de aceleração. Harrison Wells semicerrou os olhos, passando os dedos pelos lábios, bastante satisfeito com o progresso atual. Belry foi atingido por um raio, e a força de velocidade já havia começado a se manifestar neste mundo, indicando que todas as suas ações nesta linha do tempo estavam corretas. Talvez levasse mais 1 ou 2 anos para absorver a força de velocidade abundante de Belry e retornar à sua própria linha do tempo. Sob essa fachada tecnológica, a velha e ultrapassada linha do tempo era completamente miserável para ele. Vivendo ali com todos os anciãos falecidos, respirando esse ar miserável, Harrison Wells sentiu que não poderia haver nada mais insuportável e miserável do que isso. Essa vida miserável já durava 15 anos. Agora Harrison Wells finalmente viu um vislumbre de esperança. Gideon, reproduza todas as imagens de vigilância relacionadas a Belry até o momento em que ele foi atingido pelo raio, ordenou Harrison Wells. Com uma sensação de contentamento, Harrison Wells recostou-se confortavelmente em sua cadeira de rodas automática de design ergonômico, observando enquanto Gideon começava a reproduzir a filmagem relacionada a Belry. Na verdade, Harrison Wells estava prestando atenção em Belry pelos últimos 15 anos, desde que a mãe de Belry foi morta por ele mesmo. Seu pai foi preso e ele foi adotado por Joe West, vivendo sob o mesmo teto que Iris, passando por todos os tipos de altos e baixos. Na maioria das vezes, Belry era intimidado pelos colegas de classe, espancado por correr muito devagar, por ser odiado, por se destacar nos estudos ou por ser fraco no boxe, chegando até a ser espancado por Iris. Apesar dessas experiências, ele manteve uma atitude positiva durante o ensino fundamental, o ensino médio e a faculdade, aspirando se tornar um especialista forense, para encontrar evidências e provar a inocência de seu pai. Essa criação lhe trouxe imensa felicidade, algo que ele não conseguia expressar para pessoas de fora, deixando-o com algum sentimentalismo em relação ao pai de Belry. Ele sentia um senso de paternidade em relação a Belry, afinal, ele estava prestando atenção nele há mais de uma década. No entanto, nos últimos meses, ele vinha lidando com alguns problemas causados por esses macacos primitivos, mal prestando atenção ao fato de Belry ter sido enviado para o hospital, presumindo que ele estava seguro e não dando muita importância ao assunto. Agora ele finalmente tinha tempo para se concentrar em Belry em detalhes. Apesar de Belry estar deitado na cama, imóvel, desde que foi atingido por um raio, a reprodução de Gideon gradualmente retrocedeu. Harrison Wells parecia entediado enquanto observava Belry deitado na cama, com Iris e seu pai adotivo Joe às vezes aparecendo perto da cama, angustiados e chorando. À medida que a reprodução continuava com Iris e Joe cada vez mais angustiados, ela voltava para o momento em que Belry foi levado pela primeira vez ao pronto-socorro, com Iris ansiosa para entrar no quarto e cuidar de Belry. Até que a reprodução atingiu um número que desaparecia sólido no ar, a atitude paternal de Harrison Wells em relação ao crescimento da criança parou abruptamente. Quem é ele? Harrison Wells tirou o dedo dos lábios, o canto da boca se curvando para baixo com um sorriso nostálgico. Sua figura na cadeira de rodas congelou. Então ele de repente se levantou em choque da cadeira de rodas automática. Houve mais alguém envolvido na transformação de Belry no Flash? As pupilas de Harrison Wells se contraíram enquanto ele olhava em choque para a imagem de Hell absorvendo o arco da Speed Force de Belry. A filmagem voltou para ele parado no canto, de volta para Belry sendo atingido por um raio, de volta para o momento antes de Belry ser atingido. Essa pessoa ficou no canto o tempo todo, testemunhando o nascimento do Flash. Gideon, quem é ele? A mente de Harrison Wells se agitava, suas pupilas dilatadas revelando seu espanto. Ele tinha certeza de que essa pessoa com essa aparência não estava entre os vilões do Flash. Ele estava mais familiarizado com o Flash do que o próprio Flash, tendo aspirado uma vez se tornar ele, substituí-lo, e sendo familiarizado com todos os inimigos do Flash. Ele não está nos dados, respondeu Gideon. Harrison Wells distraidamente tirou os óculos, seu olhar chocado permaneceu, suor aparecendo em sua testa. Ele não conseguiu evitar passar as mãos no rosto, tentando acalmar seu coração chocado e pensando com cuidado. Tudo o que fiz foi descoberto? Os olhos de Harrison Wells brilharam perigosamente. A única pessoa que sabia que Belry foi atingido por um raio naquele momento e se tornou Flash era ele mesmo. Harrison Wells quebrou a cabeça, incapaz de pensar em mais alguém que pudesse saber tão precisamente que aquele momento era o nascimento do Flash, e portanto esperar precisamente no laboratório forense. Ele não sabia quem era essa pessoa, mas pelos seus métodos, ficou claro que seu objetivo também era a força de aceleração. Ele não podia tolerar que alguém roubasse os frutos de seus 15 anos de trabalho naquele momento. Droga! Quem é você? Harrison Wells, incapaz de encontrar uma resposta, de repente ficou agitado, batendo a cadeira de rodas automática contra a parede em frustração. Seu rosto contorcido de raiva, seus olhos brilhando arcos vermelhos perigosos. Um transeunte de outro universo, a voz de Hell veio de trás dele. Capítulo 245. O corpo de Harrison Wells estava coberto de arrepios, seus olhos brilhavam intensamente com arcos vermelhos rápidos. Arcos vermelhos saindo de seus poros e se espalhando rapidamente por seu corpo. O quarto estava banhado em vermelho sangue. Harrison Wells, envolto nos arcos vermelhos, virou-se e em seu estado de supervelocidade, viu a figura idêntica do monitor. Com uma estatura imponente e um rosto calmo, ele estava ali, como o centro de uma estrela, exalando uma aura de domínio que parecia ordenar que os céus e a terra se curvassem diante dele. O que mais horrorizou Harrison Wells foi que depois de entrar no estado de força de aceleração,
aceleração, ele virou a cabeça e o viu, como se ainda pudesse fazer contato visual consigo mesmo no estado de força de aceleração. Isso é impossível. Harrison Wells ficou chocado. Somente um velocista com a Speed Force poderia acompanhar as reações de outro velocista. Ele não deveria reagir a tempo. Harrison Wells, envolto em relâmpagos vermelhos, encarou Hal, correndo em sua direção de frente, com os olhos fixos em Hal. Entre os passos, sua mão direita se confundiu em uma vibração, já planejando usar um golpe de mão vibratório para matar o intruso. O olhar de Hal permaneceu calmo enquanto ele observava Harrison Wells, suas pupilas se movendo levemente conforme ele se aproximava. De repente, Harrison Wells correu até Hal, deixando um rastro de arcos vermelhos, virou uma esquina e passou rapidamente por Hal por trás. Harrison Wells já estava chocado e seu rosto empalideceu. O olhar de Hal seguiu sua figura sempre nele, fazendo-o hesitar. Mesmo no estado de força de aceleração, a pessoa na frente dele conseguia ver claramente seus movimentos. Harrison Wells passou correndo por Hal, deixando para trás longos arcos vermelhos. O pescoço de Hal virou-se ligeiramente, seu olhar o seguindo, vendo Harrison Wells passar por ele e chegar ao local do traje do Flash Reverso. Seu corpo inteiro vibrando em alta velocidade, ele desapareceu na parede escondida, entrou em seu traje do Flash Reverso, vestiu e emergiu para confrontar Hal. Quem é você? A forma vibrante do Flash Reverso ficou borrada com um tom amarelo avermelhado, seus olhos brilhando em arcos vermelhos de alta frequência, apresentando um par de olhos tão assustadores quanto luzes vermelhas. Sua voz era profunda e magnética, distorcida pelas vibrações quando ele perguntou. O Flash Reverso acreditava que conhecia todos os vilões do Flash, e ele próprio já fantasiou sobre se tornar o Flash e lutar pela justiça como Flash. No entanto, as circunstâncias eram estranhas e ele não era o Flash, mas seu arqui-inimigo, o Flash Reverso. Mas ele nunca tinha visto um vilão do Flash como a pessoa à sua frente. Nos dados de Gideon, havia registros de muitos inimigos do Flash, mas não havia menção de quem era essa pessoa, nem mesmo um aviso antes da intrusão no cofre do tempo. Eu venho de outro. Antes que Hal pudesse terminar a frase, o Flash Reverso atacou sem hesitação. Ele vibrou diretamente sua mão em um golpe, aproveitando o breve momento em que Hal estava distraído falando. Com arcos vermelhos ferozes atrás, olhos carmesim malignos brilhando, um sorriso torto curvando seus lábios, ele mirou em cravar seu golpe de mão vibrante no coração de Hal. O golpe de mão vibrante pareceu romper até mesmo os arcos vermelhos, transformando-se em uma névoa e puxando os arcos vermelhos enquanto avançava em direção ao coração de Hal. Hal olhou levemente para o Flash Reverso, estendendo sua mão também, usando seu poder telecinético para vibrar sua própria mão através de seu biocampo. Ela também se tornou uma névoa, encontrando diretamente o golpe de mão vibrante do Flash Reverso. As duas mãos vibrantes e borradas colidiram, mas não houve nenhum impacto devastador. Em vez disso, elas permaneceram travadas em um impasse. Como isso é possível? O Flash Reverso olhou para seu golpe de mão vibrante sendo bloqueado por Hal, incapaz de esconder seu espanto. Como isso é possível? Esse foi um golpe de mão vibrante causado pela força de aceleração, capaz de vibrar através de cada espaço entre os átomos, conseguindo assim uma penetração material aparentemente impossível através de partículas de matéria. Com essa habilidade de golpear com as mãos, o Flash Reverso extraiu inúmeros corações. Essa era simplesmente uma habilidade que não podia ser bloqueada. Por que é impossível? Hal disse calmamente. Enquanto você mirar em cada posição de vibração, você não pode penetrar nas lacunas entre as partículas. Os olhos malignos do Flash Reverso brilharam com frieza. Parecia tão fácil. Só para você saber, é preciso ver e calcular a posição de cada átomo para evitar que a força de velocidade do Flash, que vibra a mão, passe pelas lacunas atômicas. A quantidade de cálculo necessária é tão grande que nem mesmo o Flash Reverso consegue compreender quanta computação é necessária para calcular a posição de cada átomo, fazendo com que todos os átomos colidam com os seus próprios átomos, travando-os no lugar. Isso está ultrapassando a escala atômica de zettabytes. Quantos átomos há em uma única mão? Ninguém pode dizer com certeza. São átomos pressionados diretamente uns contra os outros. Isso também significa que o golpe de mão vibrante de Hal, para o Flash Reverso, é como uma parede para uma pessoa comum. Pessoas comuns são completamente incapazes de atravessar paredes diretamente, elas apenas continuariam batendo na parede. Bang! Com um leve aperto de mão, Hal vibrou rapidamente em diferentes frequências, fazendo com que o braço do Flash Reverso, que estava travado no lugar, se quebrasse instantaneamente. Um tremendo impacto surgiu no braço do Flash Reverso. Seus olhos se arregalaram de horror, sua mente escureceu e sua força de velocidade lutou para neutralizar essa força imensa. Em um instante, o Flash Reverso era como uma bala de canhão. Os arcos vermelhos explodiram, e ele foi lançado voando contra a parede. Ele ficou congelado contra a parede por alguns segundos devido ao impacto antes de deslizar lentamente para baixo. Sangue jorrou de seus lábios sob a máscara. Cough. O que você quer? Seu objetivo também é força de velocidade? O Flash Reverso tossiu sangue, pressionou-se contra a parede, sentindo-se tonto e prestes a desmaiar. Seu corpo parecia flácido e fraco, e o suor pingava de sua máscara. Ele não tinha muita força de velocidade sobrando, apenas o suficiente para uma curta explosão de ataques. Esse ataque foi diretamente contra-atacado por Hal, tornando difícil para ele convocar sua força de velocidade novamente, mesmo para reparar seu corpo. Com os olhos turvos, ele observou Hal se aproximar passo a passo. Seu corpo instintivamente queria recuar, mas havia apenas uma parede atrás dele. Não havia escapatória, e ele já estava impotente. Eu venho de outro universo, e de fato, meu objetivo é a força de aceleração. Também estou procurando por alguém que possa substituir o Flash. Hal deu um passo em direção ao Flash Reverso caído, olhando para ele de cima. Qualquer um pode substituir o Flash em seu universo.
Hal não precisa necessariamente do Flash para substituir o Flash. Se o Flash Reverso estiver disposto a ser seu subordinado, Hal acha que seria uma boa ideia o Flash Reverso substituir o Flash em seu universo. Claro, a condição é que ele obedeça. Você está qualificado para tomar o lugar do Flash no meu universo. O olhar do Flash Reverso ficou mais escuro conforme as botas pretas visuais se aproximavam mais. Sua visão ficou cada vez mais turva, e ele respondeu rapidamente antes de perder a consciência. Estou disposto. Capítulo 246. Cofre do Tempo. Hal sorriu levemente levantando o Flash Reverso inconsciente com a mão. Ele transferiu seu poder psíquico para seu corpo, transformando-se em partículas subatômicas para limpar suas células mortas, promover a divisão celular, apertar e curar os ossos e células de seu braço e estimular a circulação sanguínea. Em apenas alguns segundos, como que por mágica, os ossos quebrados do braço do Flash Reverso já estavam curados, restaurados ao seu estado original. Ele gradualmente recuperou a consciência na frente de Hal, seus olhos turvos. Ao ver Hal, suas pupilas encolheram, seu corpo ficou tenso enquanto ele olhava para Hal, lentamente aceitando que sua vida e morte estavam em suas mãos, e ele havia concordado em ser seu subordinado. Claro, a promessa e o juramento do Flash Reverso não deveriam ser superestimados. No futuro, quando ele se tornar mais forte e puder derrotá-lo, ele definitivamente atacará primeiro. Você está disposto a habitar este lugar estreito, sem querer ver o esplendor de outros universos? Hal sorriu. Que pensamentos o Flash Reverso poderia ter que Hal não sabia? O Flash Reverso, com sua natureza indisciplinada, pensamentos profundos e inteligência além das pessoas comuns, não era alguém que pudesse ser facilmente controlado. Enquanto ele tivesse poder para resistir, ele se libertaria de todas as restrições e se tornaria um vilão extremamente maligno aos olhos dos outros. Porque ele era muito livre. Livre o suficiente para viajar no tempo. A submissão temporária pode ser irritante para ele, mas não é vergonhosa. Eu não sei de onde você veio, mas você venceu. O Flash Reverso limpou o sangue do canto da boca, olhou para o sangue em sua mão, seu coração pesado, seus olhos calmos, e calmamente disse: o que você quer que eu faça por você? Não se tratava de se render ou não. Ele havia sido derrotado por enquanto, e o Flash Reverso não queria morrer, então ele se renderia. Mas se houvesse uma chance no futuro, ele seguiria a decisão do seu coração. Não tenha pressa. Olhe primeiro para o seu futuro. Hal apontou o dedo para a testa do Flash Reverso, usando seu poder psíquico para transmitir o futuro, onde ele morreria em seu cérebro, mesmo que ele não estivesse usando sua força de velocidade no momento. Levou um momento para processar completamente a informação transmitida por Hal. Como cenas de um programa de TV, elas começaram a passar em sua mente, educando o Flash para se tornar um super-herói, ensinando-lhe habilidades relacionadas à força de velocidade, guiando-o para correr mais rápido, crescer mais rápido, roubar sua força de velocidade, expondo-se assim como o assassino de sua mãe, até que finalmente para retornar ao mundo 136 anos depois, enganando Barry para mudar o resultado do assassinato de sua mãe. Mas o Flash não o impediu de matar sua mãe. Em vez disso, ele retornou de 16 anos atrás, e impediu a si mesmo de retornar de lá. A coisa mais tola foi: minha própria existência não terminou por meio da morte, mas foi apagada. Meu ancestral, Ed Towney, cometeu suicídio na minha frente, o que levou ao meu apagamento pelo tempo. Esse é o meu futuro? O Flash Reverso, também conhecido como Eobard Towney, olhou com as pupilas dilatadas, achando difícil acreditar que havia passado 16 anos preparando e nutrindo diligentemente o Flash, garantindo que ele tivesse velocidade suficiente para viajar no tempo e retornar ao passado. A escolha do Flash foi assistir sua mãe morrer por suas próprias mãos, sem salvá-la, apenas para voltar e impedi-lo de voltar para casa. Originalmente essa era uma situação ganha-ganha. Ele poderia ir para casa, e a mãe do Flash não teria que morrer. Mas o Flash escolheu deixar sua mãe morrer para impedi-lo de retornar. Eobard Towney não conseguiu aceitar esse resultado, especialmente com seu ancestral tolo cometendo suicídio, levando ao seu próprio apagamento. Eobard Towney, você deveria conseguir ver que está é a verdadeira linha do tempo, Hal disse a Towney, vendo sua dificuldade em aceitar a verdade. Sua voz como um demônio sussurrando em seu ouvido. Eobard Towney não duvidou que isso fosse falso, apenas fabricado. Mas um ser poderoso que poderia controlar sua vida e morte se incomodaria em criar ilusões tão facilmente desmascaradas para enganar a si mesmo? Não foi necessário. E facilmente percebido. Eobard Towney não era estúpido o suficiente para ser facilmente enganado. Mesmo que seja verdade. Agora que eu sei, o futuro vai mudar. Enquanto eu escolher um caminho diferente, eu alcançarei um futuro diferente, onde há um futuro onde eu estou vivo. Os olhos de Eobard Towney piscaram, dizendo algo que até ele achou difícil de acreditar. Se essas visões fossem verdadeiras, então, no final das contas, seu futuro seria morte ou apagamento. A tendência geral não mudaria. Não importa o quanto os detalhes mudem, isso não afetará a tendência geral. O desaparecimento de sua existência era parte da tendência geral? Ou era um pequeno detalhe? Era uma certeza ou uma questão externa insignificante? Mas o envolvimento entre ele e o Flash definitivamente não foi insignificante. Eobard Towney estava confuso. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais ele entendia que achava que podia manipular o tempo, mas o tempo o havia golpeado com força. Na verdade, a mãe do Flash estava destinada a ser morta pelo Flash Reverso. Esse foi o verdadeiro curso dos acontecimentos. Eobard Towney foi um fator necessário, viajando do futuro para o passado, completando o ciclo que levou ao nascimento do Flash. Por causa da morte de sua mãe, as experiências de vida de Barry o transformaram no Flash. Você tem medo da morte?
Hal completou um loop em um universo paralelo, tornando-se a fonte do Hal daquele universo. Ele entendeu vagamente que a mãe do Flash tinha que morrer. Aquele era o momento mais importante da história. E o Flash Reverso, pensando que poderia manipular o tempo, também morreria inevitavelmente na perseguição pelos espectros do tempo. Então, a missão de Eobard Town, matar a mãe de Barry, uma vez concluída, levaria ao seu destino final, a eliminação. Mas enquanto Eobard Town não matasse a mãe de Barry antes daquele momento, qualquer batalha ou envolvimento com o Flash era apenas brincadeira de criança. O Flash Reverso existia para matar a mãe de Barry. Tudo isso parecia existir com o único propósito de criar o Flash. Estou com medo? Ninguém não tem medo da morte. O Flash Reverso fechou os olhos com força, incapaz de entender por que ele tinha esse futuro. Sendo mais familiarizado com o tempo do que a maioria das pessoas, ele entendeu que esse era seu futuro, então revertê-lo não seria tão fácil. Principalmente porque sua força de aceleração nasceu por causa do Flash. Naquele momento, ele de repente percebeu que era como uma marionete controlada pela força de aceleração do Flash, completamente impotente. Muito bem. Entendo sua situação, disse Hal, seu rosto desprovido de emoção, seus olhos profundos carregando uma mensagem fria e perigosa enquanto ele falava lentamente. Eu não quero que você alimente pensamentos desnecessários. Seja o Flash substituindo o Flash, ou o Flash Reverso substituindo o Flash, para mim, é apenas uma escolha diferente. Eobard Town entendeu instantaneamente as intenções de seu chefe. Ele veio de outro universo. Ele queria trazer o Flash ou ele mesmo de volta ao seu universo para substituir o Flash original. Escolher a si mesmo na verdade lhe deu uma oportunidade. Caso contrário, substituir o Flash pelo Flash seria definitivamente a melhor escolha, a menos que ele não gostasse da personalidade do Flash, que lhe deu essa oportunidade. Uma oportunidade de se libertar da exclusão deste universo. Entendo. O que você precisa que eu faça? Capítulo 247. Hal, meu antigo colaborador. No salão iluminado, retratado pelo Flash Reverso, Harrison Wells sorriu ao apresentar seus dois subordinados restantes. Ele é, na verdade, meu líder, e tivemos uma cooperação agradável. Sou muito grato por ele ter deixado tudo para trás na Austrália e vir para cá, para o Star Labs. Ele vai passar por um momento difícil aqui conosco. O rosto de Harrison Wells carregava lembranças do passado e um toque de emoção pela chegada de Hal, e seus olhos estavam levemente úmidos de emoção. Verdadeiramente nostálgico pelo passado, como se não tivesse sido ontem que ele ficou sobrecarregado. A peça foi muito boa. Hal elogiou silenciosamente, sorrindo para Cisco e Caitlin cumprimentando-os. Hal já havia dado ordens ao Flash Reverso na noite anterior, deixando continuar com seu plano. Ele já havia informado sobre o futuro onde o Flash Reverso morre. Ele poderia fazer o que quisesse. A chegada de Hal foi exclusivamente para o estudo da força de aceleração. Quanto ao confronto final entre o Flash Reverso e o Flash, ele não se envolveria muito. Independentemente de quem vença ou perca, Hal alcançará resultados satisfatórios no Star Labs. Se o Flash Reverso vencer e sobreviver, ele estará qualificado para substituir o Flash como candidato de Hal. Se ele perder, será lamentável. Ele já lhe contou o resultado. Se ele ainda perder, não há nada que ele possa fazer. Mas enquanto ele sinceramente ajudar a criar e desenvolver sua própria força de aceleração, Hal prometeu que mesmo se perdesse, ele garantiria sua sobrevivência e evitaria que ele fosse apagado pelo tempo. O Flash Reverso inicialmente pensou que ser derrotado e se tornar um suposto subordinado o tornaria um escravo explorado, mas ele não esperava aprender sobre seu futuro e receber a garantia de Hal. Hal, um capitalista, não era competente aos seus olhos, mas deu ao Flash Reverso grande dignidade e liberdade. O que ele pagou foi a força de aceleração negativa que ele havia pesquisado incansavelmente dia e noite. Agora ele precisava cooperar com Hal novamente para permitir que Hal pesquisasse sua própria força de aceleração. A sinceridade de Hal e sua atitude de não se importar com sua morte deram ao Flash Reverso grande confiança em acreditar que Hal precisava dele. É claro que o astuto Flash Reverso não confiaria completamente nele, mas esperaria para ver como as coisas se desenrolariam no futuro. Depois de pesar os prós e os contras, e com sua vida e morte nas mãos de Hal, e vendo a sinceridade de Hal, não usando sua vida e morte como uma ameaça, mas em vez disso, deixando saber do futuro de ser apagado, a resistência do Flash Reverso não foi forte. Se Hal realmente pudesse salvá-lo em seu confronto final com Flash, então tudo que Hal disse sobre se tornar sinceramente seu subordinado não seria impossível. Mas ele ainda queria derrotar o Flash e retornar para o futuro como Flash Reverso. Cisco, de estatura mais baixa com cabelos na altura dos ombros, aproximou-se de Hal com sinceridade e entusiasmo, apertando a mão de Hal vigorosamente, balançando a cabeça continuamente e agradecendo-lhe. Cisco Ramon. Em tempos tão difíceis, a verdadeira amizade pode ser encontrada. A experiência no Star Lab será inesquecível para você e para nós. Muito obrigado por terem vindo. Cisco ficou um tanto comovido. O laboratório agora não era o lugar de prestígio que era alguns meses atrás, antes da explosão do acelerador de partículas. Agora era classificado como uma zona de perigo de nível 4 pelo Departamento Federal, sem que nenhum acelerador de partículas pudesse ser reiniciado. A área era cercada como uma prisão, e as pessoas de Central City olhavam para o laboratório com profunda aversão. Ele havia se tornado notório, fazendo com que alguns cientistas saíssem voluntariamente e outros fossem expulsos por Harrison Wells, deixando apenas ele e Caitlin. Naquele momento, estar disposto a vir ao laboratório e trabalhar aqui por um tempo, apesar do risco de manchar sua reputação na comunidade científica, demonstrou verdadeiramente uma amizade genuína em tempos difíceis. Caitlin Snow.
Caitlin cumprimentou de lado, seu rosto inexpressivo enquanto ela encarava Hel por um tempo. Até mesmo Cisco, que estava trocando emoções entusiasticamente com Hel, sentiu que algo estava muito incomum. De repente, ele entendeu o que Caitlin queria dizer, mas era tarde demais para impedi-la. Do nada, Caitlin fixou seu olhar em Hel e disse abruptamente: "Você pode deixar seu esperma para a pesquisa humana." Enquanto falava, Caitlin pegou um pequeno frasco e o entregou a Hel. Honestamente, para alguém com a aparência de Hel, seria uma pena não ter sua essência registrada no banco de dados biológico humano. No futuro, desenvolver clones ou conduzir fertilização in vitro traria enormes benefícios. Afinal, qual mãe não gostaria de um filho alto, bonito e fofo? A partir de agora, otimizar os genes humanos para a natureza teria benefícios imensuráveis. O couro cabeludo de Cisco formigou quando ele rapidamente cobriu a boca de Caitlin e a arrastou para fora do corredor, sorrindo sem jeito para Hel antes de puxar Caitlin para o corredor, tentando ser educado, mas discreto. "Você está louco? É nosso primeiro encontro. Deixe uma boa impressão nos outros. Não quero que Hel pense que somos estranhos e antissociais só porque somos únicos." Cisco soltou Caitlin, abrindo as mãos em um gesto desamparado enquanto falava com ela. "Estou apenas fazendo meu trabalho como bióloga para otimizar a humanidade. Minha profissão não me permite perder nada", Caitlin respondeu, ajustando seu traje de trabalho que Cisco havia desgrenhado. Seu rosto permaneceu inexpressivo e profissional. Ela realmente não tinha outros pensamentos. O noivo de Caitlin morreu no dia da explosão do acelerador de partículas do laboratório. Foi somente com a ajuda do Dr. Wells e do aconselhamento de Cisco que ela pôde trabalhar normalmente novamente. Ela se jogou de corpo e alma no trabalho, sem tempo para pensar em mais nada. Agora, ver a aparição de Hel imediatamente acendeu seu espírito de trabalho. Tal físico que não deixa nenhuma essência para a humanidade, otimizando a humanidade, era simplesmente um desperdício. "Ei, ele acabou de chegar aqui. Deixe-o se instalar primeiro, ok? Não tenha pressa. Se necessário, eu lhe darei minha essência", disse Cisco. Ele teve uma boa impressão de Hel. À primeira vista, ele sentiu que Hel seria um bom colega. Ele não queria que Caitlin o assustasse e criasse uma lacuna entre eles. Caitlin olhou para Cisco com desdém. "Nenhuma mãe gostaria que seu filho se parecesse com você." Com isso, Caitlin caminhou diretamente em direção ao corredor. Cisco ficou ali, estupefato, querendo chamar Caitlin, mas incapaz de dizer uma palavra. O que ela quis dizer com "nenhuma mãe iria querer que seu filho se parecesse com ele"? "Eu sou do tipo com beleza interior, sabia? Meu QI é 180, ok?" Cisco se sentiu sufocado interiormente, achando difícil aceitar a verdade nua e crua de Caitlin. "Seus subordinados são bem interessantes", comentou Hel enquanto observava Cisco arrastando Caitlin para longe. Harrison Wells também sorriu, olhando para a entrada do salão com uma pitada de satisfação. "Eles são capazes. Eles não vão decepcionar você." Harrison Wells manobrou sua cadeira de rodas em direção à entrada do salão. "Cisco, Caitlin, preparem o veículo e os instrumentos biológicos. Precisamos ir ao Central City Hospital para pegar Barry Allen." Caitlin se aproximou e encontrou Harrison Wells e Hel. Hel assentiu educadamente e sorriu para ela. Os olhos de Caitlin brilharam quando ela entregou o pequeno frasco para Hel. Hel empurrou a mão dela gentilmente e balançou a cabeça. A expressão de Caitlin permaneceu inalterada enquanto ela retirava o frasco com decepção nos olhos, encontrando Cisco, que estava sufocando por dentro e usando uma máscara de dor, para preparar o veículo e os instrumentos. Capítulo 248. Na sala médica na superfície do Star Labs, as luzes estavam acesas. A música Poker Face de Lady Gaga tocava ao fundo. "O que você está fazendo?" Caitlin olhou para Cisco estranhamente. Por que ele estava tocando música de fundo? Virando a cabeça, ela olhou para Barry Allen deitado na cama, sem camisa, com seu corpo magro mostrando leves linhas musculares. "Ele gosta dessa música", disse Cisco, dando uma mordida em seu caramelo. "Como você sabe? Eu chequei o perfil dele no Facebook. Ele ainda consegue ouvir, certo?" Cisco deu de ombros, olhando para Barry. "A percepção auditiva é de fato o último sentido a desaparecer", respondeu Caitlin com precisão. "Nesse caso, deveria ser cantada por sua pessoa favorita. Talvez ele se anime ouvindo a música." Hel, vestido com a camiseta preta do laboratório e calças casuais cinza, entrou na sala médica e brincou enquanto olhava para o mentiroso Barry. Meses atrás, Hel, Harrison Wells, Cisco e Caitlin foram ao Hospital Central City com o consentimento do pai adotivo de Barry, Joe West, para levar Barry ao laboratório interestelar para tratamento. Durante o dia, Cisco e Caitlin monitoraram a saúde de Barry e registraram seus dados biológicos. À noite, Hel e Harrison Wells conduziram alguns pequenos testes no corpo de Barry e experimentaram sua reação à força de velocidade, obtendo muitos dados úteis. Agora Hel estava oficialmente morando no laboratório e havia estabelecido uma boa amizade com Caitlin e Cisco. Cisco virou a cabeça, apontou o dedo como uma arma para Hel, tirou um caramelo vermelho e jogou para Hel com um sorriso irônico. "Oh, esse pobre bebê." Certa vez, Cisco e Hel estavam passeando pelo distrito de entretenimento de Central City, jogando videogame. Eles passaram por um restaurante francês e viram a namorada de infância de Barry, Iris, e Ed jantando juntos, se beijando. Desde que Barry veio ao laboratório, Iris frequentemente vinha visitá-lo. Naturalmente, Cisco adivinhou esse enredo melodramático. Quando Barry estava inconsciente, sua namorada de infância arranjou um namorado. Hel pegou o caramelo jogado por Cisco, riu e devolveu uma expressão desamparada. Ele realmente não queria discutir a fofoca de Barry com Cisco. Mas aparentemente no laboratório, Harrison Wells raramente estava por perto. Então eram apenas Cisco e Hel, dois homens. Caitlin revirou os olhos para os dois homens, irritada, e se virou para se concentrar em suas próprias tarefas.
De repente Belry engasgou como se uma pessoa se afogando respirasse ar repentinamente, respirando fundo e com as pupilas dilatadas. Enquanto Cisco caminhava em direção a Hel para discutir seus planos para o feriado e convidá-lo para jogar CS na vida real, ele se virou e viu Belry acordando. Rapidamente, ele correu para a cabeceira da cama. Oh meu Deus, ele realmente gosta dessa música. Caitlin imediatamente foi até o lado de Belry, pegou uma pequena lanterna e iluminou as pupilas de Belry, rapidamente realizando uma verificação no Belry perplexo e sem noção. Pulso 102, pupilas respondendo ao feixe de luz, olhe para mim, olhe para mim. Belry resistiu à pequena lanterna de Caitlin e a empurrou para longe da cama, sentando-se. Hel olhou para o Belry que despertava e pressionou o canal de comunicação para Harrison Wells no console. Dr. Wells, vem à superfície. Belry despertou. No ambiente desconhecido, Belry respondeu com resistência e confusão, olhando para Cisco e Caitlin, seu olhar piscando nervosamente enquanto ele balançava a cabeça. Quem é você e onde é isso? Relaxe, acalme-se, está tudo bem. Este é o Star Labs. Eu sou Cisco Ramon, e ela é a doutora Caitlin Snow. Cisco aliviou o coração em pânico de Belry. Caitlin já havia começado a se preparar para um exame detalhado do corpo de Belry, pegando diretamente um pequeno copo e dizendo profissionalmente: preciso da sua amostra de urina. Cisco lembrou-se da resposta ruim de sufocamento e rapidamente arrancou o pequeno copo da mão de Caitlin. Agora não é o momento certo. As palavras de Cisco e Caitlin ao lado de Belry zumbiam em seus ouvidos, deixando-o nervoso. Seu olhar varreu e viu Hel sorrindo por perto. De repente, seu coração recém-desperto e em pânico gradualmente se acalmou. Hel possuía a força de aceleração de Belry dentro dele, dando a Belry uma sensação familiar de calor, especialmente porque eles colidiram durante o dia da explosão do acelerador de partículas. A aparência extraordinária de Hel era algo que Belry não havia esquecido até hoje. Ao ver Hel por perto, uma figura familiar Belry, que antes estava confuso e em pânico, começou a se acalmar. Você? Foi só nesse momento que Belry percebeu que não sabia o nome de Hel. Hel, entre o trio lendário de beleza e inteligência em nosso Star Lab, Cisco explicou animadamente. Acredito que você pode dizer quem entre o trio incorpora beleza e inteligência. Caitlin resistiu fortemente. Não, eu definitivamente não sou a inteligência entre o trio lendário. Isso é absurdo. Eu não concordo com o voto da maioria aqui. Cisco pareceu confuso. Quando foi que dissemos que você representa a inteligência? Belry, provocado por essa brincadeira, perdeu o pânico e assentiu junto com as palavras de Cisco. Ele representa a beleza. E você? Ele olhou para Cisco. Cisco ficou sem palavras. Com a beleza e a inteligência fora de cena, ele só conseguiu dizer: eu represento o equilíbrio, talvez. Equilíbrio de peso? Cisco deu de ombros, impotente. Ok, mas o que exatamente aconteceu comigo? O trio lendário, Belry perguntou novamente. Você foi atingido por um raio, amigo, explicou Cisco. Belry sentiu a parte superior do corpo, uma estranha sensação muscular. Seu corpo não era saudável antes, os músculos eram praticamente não desenvolvidos. Atingido por um raio deitado em uma cama de hospital, e ainda assim ele tinha músculos? Ele se virou para o espelho de pé e viu seu abdômen definido e bem arranjado, estupefato. O raio me deu abdômen? Seus músculos deveriam atrofiar, mas em vez disso, eles estão passando por uma regeneração celular em um estado crônico e inexplicável, explicou Caitlin profissionalmente, pressionando continuamente os músculos do ombro de Belry. Belry tinha muitas perguntas girando em sua mente, deixando Caitlin, a biomédica, perplexa. Quando ela estava prestes a se aprofundar em uma explicação mais profunda, Cisco interrompeu abruptamente. Agora não era a hora para explicações. Escute, amigo, você foi atingido por um raio e está em coma, interrompeu Cisco. Por quanto tempo? 9 meses. Harrison Wells dirigiu sua cadeira de rodas automática até a entrada da sala médica, vindo da superfície, respondendo à pergunta de Belry. Bem-vindo de volta, Belry Allen. Capítulo 249. Hel jogou uma camiseta preta do Star Lab para Belry. Obrigado. Belry pegou e colocou casualmente enquanto saía da sala médica de superfície com Harrison Wells. Caitlin voltou a se ocupar com a organização dos dados anteriores do check, app de saúde de Belry. Para ela e para a humanidade, o corpo de Belry era praticamente um tesouro. Hel se virou para sair da sala médica da superfície. Com Belry acordado, isso significava que sua força de velocidade estava aumentando rapidamente a cada passo que ele dava. Na série de TV, Eobard Town, o Flash Reverso, estava insatisfeito com o lento aumento de velocidade de Belry, o que o levou a aparecer como Flash Reverso. Ele estimulou o Flash e eventualmente expôs sua verdadeira identidade após um acidente inesperado de viagem no tempo pelo Flash, dando ao Flash uma chance de derrotá-lo. Embora derrotado, a situação sempre esteve sob seu controle. É inesperado que o Flash tenha desistido até mesmo da vida de sua própria mãe para detê-lo, e ele também não esperava que seus ancestrais fizessem um ato suicida tão tolo, que levou sua existência a ser apagada. Agora, com a chegada de Hel, o Flash Reverso, que sabe de tudo, tem um plano diferente para combater a força de velocidade do Flash. Ao ver Hel se virando para sair da sala médica da superfície, Cisco rapidamente o alcançou, dando um tapinha no ombro de Hel e o convidando para jogar uma simulação de guerra na selva no domingo, que era basicamente CS da vida real, contra as líderes de torcida da Universidade de Central City. As líderes de torcida com cinturas finas não deveriam ser subestimadas. Da última vez, Cisco e sua equipe, junto com alguns amigos do time de futebol da Central City University e do Central City Tech District, foram derrotados miseravelmente e tiveram que pagar uma refeição para os vencedores. Ele suspeitava que havia um traidor em sua equipe, caso contrário, eles não teriam perdido tão feio. Depois,
Cisco e sua equipe do Distrito de Tecnologia concluíram que provavelmente foram aqueles membros temporários do time de futebol e as líderes de torcida que conspiraram, expondo seu esconderijo, fazendo com que eles, um grupo de elites de pesquisa, perdessem para esses bastardos de pernas longas. Agora, ao usar Hell como isca, deixando o Hell atrair o poder de fogo enquanto ele atirava por trás, aquele esquadrão de líderes de torcida não seria derrotado e fugiria? Você realmente está fazendo isso para derrotá-los? Hell olhou para Cisco. Claro, admito que elas são de fato um grupo de jovens enérgicas beldades fumantes, mas cara, isso é guerra. Isso é uma questão de dignidade para nós, cientistas do Central City Tech District, independentemente do gênero. Desta vez precisamos vencer, recuperar aquela refeição das mãos delas. Cisco gritou indignado. Naquele momento, Cisco estava realmente determinado a recuperar sua dignidade masculina e derrotar decisivamente o time de líderes de torcida. Eles perderam miseravelmente. Como homem, isso era absolutamente intolerável. Claro, naquele momento, Cisco estava cheio de energia para resgatar seu orgulho, mas quando chegar a hora, se ele vai se ajoelhar sob suas saias plissadas. Isso é outra história. Hell ponderou, ele tinha estado imerso em pesquisas sobre força de velocidade e suas próprias habilidades de viagem no tempo recentemente. Com a ajuda de Eobard Town, ele tinha feito algumas conquistas no estudo da força de velocidade, mas quando se tratava de suas próprias habilidades de viagem no tempo, ele ainda tinha muito pouca pista, confiando apenas no uso básico da força de velocidade para nutrir suas habilidades de viagem no tempo. Aproveitar a oportunidade para relaxar e aliviar os nervos tensos, intimidando algumas crianças, pode trazer alguma boa inspiração. Tudo bem, eu vou te ajudar nessa batalha de vingança, Hell concordou. Sim. Cisco ergueu o punho e deu um tapinha no ombro de Hell. Eu os informarei. Você não vai se arrepender dessa guerra. Cisco saiu com um sorriso sugestivo. Hell deu de ombros indiferentemente. De qualquer forma, independentemente do resultado, todos eles estariam correndo como galinhas sem cabeça por causa de suas balas de plástico. Depois de concordar com Cisco em jogar o jogo de guerra no domingo, Hell foi em direção ao túnel do acelerador de partículas. Ao virar uma esquina, ele esbarrou em Belry, que tinha acabado de conversar com Harrison Wells. Ao saber por Harrison Wells que Iris vinha visitá-lo com frequência, o coração de Belry se encheu de alegria, ansioso para ver sua namorada de infância. Hell, obrigado. Belry puxou a camiseta do Lab em seu peito e recuou, expressando sua gratidão a Hell. Seu coração já estava voando em direção a Iris. Ele estava prestes a correr para vê-la. Belry Hell interrompeu o salto do seu coração, olhando para ele significativamente. Belry parou seus passos para trás, intrigado. O que foi, Hell? Eu só queria te dizer, quando você se machuca a ponto de perder tudo, se sente sozinho, desesperado e triste, quando toda a malícia do mundo faz você doer de dor, naquele momento, você pode muito bem se tornar meu subordinado, seguir meus passos e caminhar em direção a um novo futuro, disse Hell com um sorriso. Recrutar o Flash Reverso ainda pode falhar, porque a mente do Flash Reverso é profunda e ágil, astuta como uma raposa e imprevisível. O Flash Reverso é difícil de confiar e dificilmente digno de confiança. É apenas sua natureza. No entanto, Hell ainda está disposto a lhe dar uma chance. Belry, por outro lado, é completamente diferente. Ele é honesto, sincero, brilhante e bondoso, cheio de esperança. Mesmo quando ele perde tudo, fica escurecido e recorre a medidas extremas, Belry ainda possui a habilidade de inspirar fé nos outros. Hell está disposto a acreditar no futuro do Belry escurecido, disposto a dar esperança à versão futura dele. Porque quando aquele Belry escurecido é sincero e bondoso, ele pode realmente ser brilhante e sincero. Quando ele é implacável, ele é implacavelmente frio o suficiente para matar sua amada esposa. Para Hell, ele é naturalmente o melhor subordinado, o melhor candidato para substituir o Flash em seu universo. Belry ficou confuso com as palavras de Hell. O que significa se machucar a ponto de perder tudo, se sentir sozinho, desesperado, triste e com uma dor insuportável? Se tornar seu subordinado? Belry se sentia bem agora, só queria ir ver Iris. Ele não conseguia entender o que Hell estava dizendo. O futuro, Hell lembrou. Estou ansioso pelo seu futuro. Para Hell, o Belry atual não vale nada, apenas seu eu futuro vale a pena. Agradeço seu reconhecimento das minhas habilidades, mas estou indo bem no departamento de polícia de Central City e não pretendo mudar de emprego no futuro. Você pode ficar desapontado, Belry balançou a cabeça e recusou. Ele não conseguia pensar em nenhuma razão pela qual se tornaria subordinado de Hell. Trabalhar no departamento de evidências do departamento de polícia de Central City poderia ajudá-lo a descobrir a verdade sobre a morte de sua mãe, provar a inocência de seu pai. Não havia trabalho melhor do que esse. Quem sabe? O futuro está sempre mudando. Hell se virou e foi embora. Belry observou a figura de Hell partindo, sentindo de repente que esse homem bonito não era apenas bonito, mas também um tanto misterioso. No final, ele não chegou a nenhuma conclusão, apenas sorriu ironicamente e com uma pitada de antecipação em seus olhos, deixou o laboratório estar para ir ver Iris. Capítulo 250. Hell caminhou pelo corredor e logo viu Harrison Wells. Harrison Wells estava sentado em sua cadeira de rodas automatizada, com a mão direita esfregando levemente o joystick da alavanca de controle, a mão esquerda apoiando o queixo, os lábios esfregando suavemente, o olhar fixo no oleoduto do acelerador de partículas dilapidado e coberto de escombros. Perdido em pensamentos. Tão cheio de energia, tão jovem, Hell estava ao lado de Harrison Wells, olhando para o oleoduto do acelerador de partículas parcialmente danificado e coberto de escombros, e sorriu levemente.
O que você sente quando vê o Flash, que cresceu como uma criança? Harrison Wells permaneceu em silêncio por um tempo antes de franzir levemente os lábios em indiferença. Não importa o quanto ele cresça, ele ainda é meu arqui-inimigo para toda a vida. Antes de Hal aparecer, o Flash era meramente seu arqui-inimigo. Depois que Hal apareceu, tudo mudou. Para o Flash Reverso, o Flash não era mais apenas um simples arqui-inimigo. Ele poderia ser um inimigo mortal, um colaborador ou até mesmo um competidor disputando uma posição sob Hal. Tudo dependia se ele estava disposto a se submeter genuinamente a Hal. Desde o momento em que Hal apareceu sob o cofre do tempo, o derrotou e o informou sobre o futuro, o Flash Reverso sabia que Hal não o deixaria escapar facilmente. Para o Flash Reverso, Hal era na verdade seu maior inimigo, a quem ele só podia se submeter e escapar do destino de ser eliminado do destino estabelecido com o Flash. Mas ele também tinha que se proteger contra Hal virando a mesa. Se ele falhasse no final, ele teria que fazer Hal querer salvá-lo. Os pensamentos complexos do Flash Reverso estavam realmente em constante mudança, retratando ao máximo o intrincado mundo interior de uma pessoa inteligente. Em termos simples, é uma abordagem de esperar para ver. Hal suspirou interiormente e balançou a cabeça. Reverse Flash era realmente uma pena. Mesmo que ele não tenha sido escolhido por ele mesmo para substituir o Flash em seu universo, ele ainda poderia se tornar o líder da Legião da Força de Aceleração, o que seria uma ótima escolha. Com a inteligência do Flash Reverso, ele era definitivamente um talento de pesquisa universal no campo da força de aceleração, ainda mais profundo do que Belry. Mas, esse cara é muito imprevisível. Sua mente é muito complexa e ágil. Como Hal pode deixar uma pessoa dessas liderar sua legião? Com medo de que, depois de liderar, ele pensasse que era invencível e imediatamente se rebelasse. Hal não via um futuro brilhante para o Flash Reverso. Harrison Wells olhou para Hal e sorriu levemente. Vamos esperar para ver. Hal sorriu e estendeu as mãos, começando a empurrar a cadeira de rodas de Harrison Wells por trás, guiando-o lentamente em direção ao salão de controle. Os dois conversavam facilmente, como bons amigos. Nesse momento, ele deveria ter notado sua anomalia. Sim, também preciso agendar uma visita à pista de pouso do Ferris Airfield. Você quer ir junto para ver a primeira decolagem dele? Deve ser um momento memorável. Não, eu vi o momento em que ele foi atingido por um raio e ganhou velocidade, e vi o Flash correr muitas vezes. Não estou interessado. Justo. Seu Flash do seu universo é realmente lamentável. Mas você não fica entediado agachado nos laboratórios estar o dia todo? Este não é exatamente um ambiente ensolarado. Às vezes, o vasto espaço aqui pode parecer sufocante e sombrio. É revigorante tomar um pouco de ar fresco e ver um cenário diferente lá fora. Mais cedo Cisco me convidou para jogar Airsoft no domingo, atirar algumas balas de plástico naquelas crianças. Vê-los coçando a cabeça em confusão deve ser divertido. Haha. Harrison Wells não conseguiu evitar rir. As conversas com Hal eram sempre agradáveis. Deixando de lado a ameaça que ele representava dentro do cofre do tempo, Hal era de fato uma pessoa encantadora em suas interações habituais. Cisco gostava muito de passar tempo com Hal, fosse jogando videogame, batalhas de Airsoft ou simplesmente andando, pulando pedras juntos. Era sempre uma experiência confortável e agradável. A propósito, você ainda tem planos para a subtrama de Grodd no esgoto em seus planos futuros? Hal perguntou enquanto empurrava a cadeira de rodas de Harrison Wells. Grodd é um gorila. Anteriormente usado em experimentos no departamento biomédico do Star Labs, ele estava sob os cuidados de Caitlin. Depois que o acelerador de partículas foi explodido por Harrison Wells, Grodd ganhou habilidades psíquicas, permitindo-lhe controlar os outros. Para evitar que Grodd causasse problemas enquanto o Flash ainda estava ausente, Harrison Wells o manteve nos esgotos. Habilidades psíquicas são relativamente raras, e Hal só as encontrou esporadicamente, como com o Caçador de Marte e Scar, um guardião do universo. Possuindo poderes quase telepáticos de eu penso, logo existo. A maior previsão de Hal para habilidades psíquicas era criar mundos com um único pensamento, exercendo poderes divinos. Então, simplesmente tratar Grodd como um vilão com habilidades de controle mental e usá-lo contra o Flash seria um desperdício. Harrison Wells pensou por um momento antes de dizer, você precisa dele? Quero treiná-lo para ser meu assistente. Com o potencial que ele possui, talvez ele possa ir longe, Hal respondeu confiantemente. Não menos que a Speed Force. Harrison Wells ficou atordoado por um momento, não esperando que Grodd, a quem ele havia tratado como um objeto, tivesse um potencial tão grande aos olhos de Hal. Foi surpreendente ouvir Hal dizer que Grodd não era nada menos que força de velocidade. Ele sabia que Hal veio de outro universo, onde ele havia derrotado e aprisionado o Flash. Baseado em seu comportamento e palavras, Harrison Wells especulou que ele poderia ter estabelecido uma força significativa, possivelmente até mesmo um governante no universo. Agora, o governante do universo tinha posto os olhos em Grodd, alegando que Grodd era nada menos que força de velocidade. Harrison Wells ficou um tanto surpreso. Ele não conseguia ver onde estava a força de Grodd. Talvez essa fosse a diferença de perspectiva entre ele e Hal. O laboratório Star está sob seu comando. Faça o que quiser, respondeu Harrison Wells. Hal balançou a cabeça. Você está errado. Eu não sou tão dominador, tomando tudo para mim. Você não parece um governante implacável que controla bilhões de vidas e possui um poder imenso, riu Harrison Wells. Quando for hora de ser implacável, não hesitarei em destruir um planeta, disse Hal. Mas não pense em mim como muito cruel. Há uma grande diferença entre tratar os seus e tratar os outros. Harrison Wells deu de ombros, seus olhos sob os óculos demonstrando compreensão, e disse, bem, não vou precisar de Grodd mais tarde. É melhor você cuidar dele. Ele não é fácil de lidar. Hal empurrou Harrison Wells para a sala de controle, onde eles puderam ouvir a voz chocada, animada e nervosa de Belry. Estou tão rápido agora. Capítulo 251.
Harrison Wells, Cisco, Caitlin junto com Barry, que tinha acabado de descobrir sua supervelocidade. Foram até a pista do Ferris Airfield para testar a velocidade de Barry. Hal não foi com eles, em vez disso, ele foi para os esgotos do laboratório Star. O esgoto estava seco, escuro, com um cheiro estranho de decomposição química residual misturado com fezes e urina, como uma hemorroida reprimida misturada com gás anal, o que o tornava normalmente desconfortável de cheirar. A água suja no esgoto corria suavemente. Hal franziu a testa ligeiramente, bloqueando o cheiro desagradável. Ele andou pela borda do esgoto no laboratório e chegou a uma grande gaiola de aço. Um gorila de 2 metros de altura e 270 quilos apareceu na gaiola, sua figura alta e robusta preenchendo o espaço. Os olhos brilhantes e alertas de Grodd, cheios de curiosidade sobre o mundo como os de um bebê, também carregavam uma raiva inquieta e animalesca brilhando na escuridão. Quem é você? Eu vou te despedaçar? Te despedaçar. Conforme Hal se aproximava, ele sentiu o poder psíquico incontrolável de Grodd emanando caos constantemente, afetando a área ao redor. Entretanto, esse poder psíquico era fraco demais para que Hal fosse afetado por ele. Mas para as pessoas comuns, era o suficiente para controlá-los completamente, tratando-os como marionetes em uma corda. Harrison Wells colocar Grodd nos esgotos foi uma escolha muito correta. Após a explosão do acelerador de partículas, Grodd sofreu mutação e ganhou inteligência semelhante à humana, curiosidade sobre o mundo como um bebê e manteve a selvageria de uma fera. Ele era quase um híbrido de civilização e fera. Sem ninguém para ensiná-lo, essa combinação de selvageria e inteligência se tornaria um tirano descontrolado. Tire uma soneca primeiro. Com um estalar de dedos, o poder psíquico de Hal emanou de seu corpo, acalmando, guiando e organizando o poder psíquico caótico e incontrolável de Grodd, como se estivesse acariciando um gato dócil dormindo em seu colo. Os grandes olhos de Grodd, cheios de inteligência infantil, não conseguiram evitar de se fechar, e ele adormeceu com um ronronar alto, cochilando pacificamente. Ele começou a receber instruções de Hal em seus sonhos. Grodd sonhava em ser trazido por Hal dos esgotos para o Star Lab, onde viu as criações de alta tecnologia da inteligência humana excepcional no laboratório e aprendeu sobre a estrutura social da humanidade por meio de notícias na televisão. Hal gentilmente o ensinou a moldar sua própria visão de mundo, o guiou a pensar independentemente sobre tudo e o instruiu no uso do poder psíquico. Hal usou seu poder psíquico para sutilmente imprimir pensamentos orientadores na mente de Grodd, fazendo-o adormecer sob sua orientação. Então, manipulando o campo magnético biológico, ele expandiu a gaiola de aço à sua frente. O campo magnético biológico penetrou na gaiola, envolvendo Grodd e puxando-o para fora da gaiola. Com seu corpo de gorila de 2 metros de altura e 600 libras, enrolado como um bebê, a boca fazendo beicinho e resmungando, Grodd foi arrastado pelo campo magnético biológico de Hal e voou de volta para o laboratório estar junto com Hal. Depois de limpar os odores químicos que estavam presentes em tudo no esgoto com seu campo magnético biológico, Hal colocou Grodd diretamente em uma grande sala médica vazia, olhando para Grodd que já estava imerso no espaço mental, crescendo sob a orientação de Hal e moldando a imagem que Hal desejava. Sem prestar muita atenção em Grodd, Hal foi até a tela do computador e começou a navegar pelas informações sobre a força de velocidade compiladas por ele e Harrison Wells durante esse período. De fato, o Flash Reverso era um gênio que podia criar sua própria força de velocidade negativa com base na força de velocidade do Flash. Infelizmente, a força de velocidade negativa dependia da força de velocidade de Barry e era quase impossível de se libertar, tornando-o eternamente o arqui-inimigo do Flash. Isso estava enraizado na fonte. O destino sempre o manteve perto de Barry. Hal não queria ser constantemente limitado por uma força de velocidade como fonte. Recentemente, ele e o Flash Reverso estavam trabalhando para resolver esse problema. Somente resolvendo esse problema Hal poderia criar sua própria força de velocidade sem esforço. Ele havia reunido dados de força de velocidade maduros mais do que suficientes do Flash Reverso. Talvez ainda houvesse alguns dados relacionados à força de velocidade que o Flash Reverso não havia revelado a ele. Mas o profundo entendimento de Hal sobre força de velocidade, adquirido ao absorver a força de velocidade de Barry em seu universo e neste universo, já o havia superado. Sem criar imediatamente sua própria força de aceleração para integrar suas habilidades de manipulação do tempo, Hal hesitou porque temia que sua força de aceleração criada se tornasse uma subordinação da força de aceleração existente, tornando um fantoche da força de aceleração. De acordo com o que Hal entendeu da série de TV Flash, a Speed Force poderia manifestar uma certa vontade, como se transformar na mãe de Barry e se comunicar diretamente com Barry. Essa também era a razão pela qual Hal era cauteloso. Agora que Barry havia despertado e estava passando por testes no campo de aviação Ferris, não demoraria muito para que dados suficientes sobre a força de aceleração de Barry fossem coletados, exigindo mais testes. Pai. Hal ficou ali perto, contemplando, e Grodd, que já havia completado seu aprendizado na dimensão onírica do espaço espiritual, abriu seus brilhantes olhos negros e gritou para Hal. Não precisa me chamar de pai. Hal pausou, percebendo que não havia gravado o pensamento orientador de se tornar pai de Grodd em sua mente. Mas assim que acordou, ganhou um filho gorila. Não, pai, sua educação para mim é como me dar uma nova vida, me despertando da ignorância, concedendo sabedoria, pensamento crítico, moldando minha visão de mundo e abrindo um caminho único para mim no futuro. Dirigir-me a você como pai é apenas apropriado, Grodd declarou. Com sua aparência de gorila de 2 metros de altura e 600 libras, Grodd estava ereto, sua espinha reta, seu rosto solene, mas exibindo uma vivacidade humana. Neste momento, ele havia se livrado de sua natureza bestial e podia ser considerado um verdadeiro humano. Tudo bem, Hal não se importou.
Afinal, ele não se importava que os outros o chamassem de pai depois de ter Superman como filho. Ter muitos descendentes não foi um problema para Hal. Embora eu tenha guiado você à sabedoria e ao pensamento crítico como seu pai, você pode escolher seu próprio caminho no futuro, Grodd. Hal perguntou casualmente. A existência de Grodd era importante para ele, mas não tanto, considerando que ele também possuía poderes psíquicos e era poderoso o suficiente para esmagá-lo à vontade. Embora não fosse crucial, considerando-se pai de Grodd desde que não o afetasse, fornecer alguma assistência a Grodd era aceitável. Dada a estatura de Hal, até mesmo uma pequena ajuda era o mesmo que se tornar um senhor planetário, uma questão trivial. Quero ajudá-lo na pesquisa. Quero estudar tudo no universo, mergulhar no poder psíquico e na ressonância do universo, explorar o desconhecido, pai. O olhar escuro de Grodd revelou sua sede por conhecimento de tudo no universo. Ele vestiu um jaleco e se tornou um pesquisador. Capítulo 252. A Lua, a nave-mãe Zero. Nas profundezas da sala de meditação, um vórtice giratório apareceu lentamente na luz fraca, girando lentamente. Hal saiu do vórtice giratório e retornou à sala de meditação. 9 meses se passaram desde que ele deixou o mundo da série de TV Flash. Depois de brigar com Cisco, atirar descontroladamente com Cisco e as líderes de torcida da Central City University e fazer uma grande refeição juntos. No dia seguinte, Hal deixou para trás uma projeção mental e um clone de carne e osso para continuar monitorando o Flash e o Flash Reverso, ensinando Grodd a conduzir pesquisas, permanecendo nos laboratórios estar como observador assistindo a série de TV. Seu corpo original retornou ao seu próprio universo. Não havia necessidade de continuar na série de TV Flash. Com mais 3 anos até a vez de Barry ir para a escuridão, Hal criou um clone poderoso o suficiente para salvar o Flash Reverso, agachando-se nos laboratórios Star. Quando chegasse a hora, ele voltaria para receber informações do clone. Hal ergueu as sobrancelhas levemente, percebendo imediatamente que um terceiro vórtice giratório havia se formado no espaço da consciência. Um levava ao universo dos 3 corpos e tinha sido constantemente aberto por Hal na cabine da nave-mãe Zero. Parecia ligeiramente fraco em seu espaço de consciência, indicando que a real habilidade de transferência desse vórtice não estava dentro do espaço de consciência de Hal, mas foi colocado na praça da cabine por Hal. O segundo levou a série de TV Flash, e Hal não removeu casualmente a passagem para ela ao retornar. Em vez disso, ele travou na passagem do Flash, não permitindo que nenhuma entidade material ou espiritual passasse até que ele fosse ao mundo do Flash para coletar Speed Force no futuro. O terceiro vórtice giratório recém-surgido foi uma mudança que ocorreu após cada transferência, e desta vez, a mudança foi a adição de outra passagem. Hal se sentiu muito satisfeito. Originalmente, ele pensou que teria que esperar até que a conquista do universo dos 3 corpos acabasse ou esperar por 3 anos antes que pudesse colher a força de aceleração do Flash, remover a passagem para os mundos de viagem e então começar a viajar para um novo mundo. Agora, com um novo vórtice giratório aparecendo, também era um bom plano B para Hal escolher. Bem-vindo de volta, mestre, a voz de Zero soou, dando-lhe boas-vindas. A mente de Zero estava conectada à nave-mãe Zero, e embora ela estivesse no meio da conquista do universo dos 3 corpos, ela podia lidar com todos os tipos de informações complexas de ambos os universos a qualquer momento, o que a tornava a principal administradora de Hal. Zero, relate a situação recente. Hal assentiu, ordenando. Sim, mestre. Neste universo 9 meses se passaram, enquanto no universo dos 3 corpos, foram 39 anos, 2 meses, 12 dias, 20 horas, 32 minutos e 6 segundos. 38 anos atrás começaram as mobilizações formais de guerra contra o universo dos 3 corpos, com a clonagem de soldados superpoderosos e a produção em massa de armas de guerra. 35 anos atrás, no universo dos 3 corpos, dei ordens para atacar a civilização trissolariana. Essa civilização foi derrotada, transmitindo uma onda gravitacional para o universo, revelando a posição do sistema solar. A Legião da Vontade teve um desempenho notável nesta batalha e foi estabelecida. Thomas Wade foi nomeado comandante da Legião, com Zambei como vice-comandante da Legião. A construção de amplificadores de exploração cósmica e armas de guerra planetária para o sistema solar, incluindo Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, começou. No banco de dados da civilização trissolariana, encontrei vestígios da civilização do Olho Mágico, descobrindo inteligência biológica multidimensional. Simultaneamente, a civilização do Olho Mágico provavelmente será poderosa, expandindo e contraindo 11 dimensões para 2 dimensões por meio de prótons no universo. Ele deve ser capaz de se adaptar rapidamente à transformação de 11 dimensões para 2 dimensões. A civilização do Olho Mágico pode ser uma civilização extremamente poderosa, porém esparsa, que utiliza prótons no universo ou talvez eles sejam os prótons do universo, observando o cosmos. Como estranhos teríamos sido descobertos se tudo tivesse ocorrido como esperado. Entretanto, por alguma razão, não houve resposta das civilizações no universo. Ou talvez tenha havido uma resposta, mas com meu nível, não consegui percebê-la suficientemente. Para lidar com isso, expandi prótons de 100 megatons para 3 dimensões, contatando inúmeras civilizações de inteligência biológica deixadas para trás pelos prótons no universo, e analisando a decomposição dimensional.
com a intenção de encontrar a causa da existência dos prótons no universo. Atualmente estou conduzindo uma pesquisa sobre isso. No universo dos três corpos, 15 anos atrás, uma misteriosa civilização fantasma de nuvem de probabilidade quântica invadiu a Terra no sistema solar. Começou a saquear dados de pesquisa de institutos de pesquisa. Somente a Legião da Vontade, usando os anéis infinitos, poderia localizá-los, mudar a nuvem de probabilidade e prejudicá-los. Depois de 3 anos, a civilização fantasma da nuvem de probabilidade quântica foi finalmente aniquilada pela integração dimensional da Legião da Vontade. Mas não ganhamos nada com eles. Acima estão as mudanças gerais no universo dos três corpos, disse Zero. Hell assentiu enquanto olhava para os dados projetados por Zero sem nenhuma pergunta. Afinal, ele confiou a Zero a tarefa de cuidar de tudo no universo dos três corpos. Agora que a civilização dos três corpos foi destruída, a transmissão da onda gravitacional expôs a localização da Terra dos três corpos. Presumivelmente o próximo ataque será a segunda crise. Zero continuou a relatar. A construção dos palácios terrestres em Nova Krypton foi concluída, aguardando sua ocupação. O número de tropas mágicas no Reino Divino atingiu 20 milhões. A linha de montagem de máquinas de forjamento para equipamentos mágicos foi concluída. O exército mágico formou capacidades de combate iniciais e começou o treinamento para guerras divinas com outras divindades no Reino dos Deuses. Seu filho, Superman, frequentemente vem a New Krypton, exigindo uma explicação sua. Ele está furioso porque muitos membros da Liga da Justiça desapareceram, sabendo que você matou o Lanterna Verde e a Mulher Maravilha, exigindo uma explicação sua. Hell não pôde deixar de achar ridículo quando ouviu isso. Uma explicação? Que explicação? Você nem me chama de pai, você nem é tão bom quanto o Grodd e ainda me pede uma explicação. O fluxo do acelerador de meteoros do cinturão de Kuiper foi interrompido pela tropa dos Lanternas Verdes, retornando à sua taxa de fluxo original. A tropa dos Lanternas Verdes selecionou um novo Lanterna Verde, Kyle Rayner, para proteger a Terra. A poluição da bomba nuclear na Terra de ninguém também foi limpa por eles, e a área agora está oficialmente dividida em cidades separadas. Um novo Batman radical surgiu em Gotham, cuja verdadeira identidade é Dick Grayson, o filho adotivo de Bruce Wayne. Como um gesto de desculpas pelo ataque anterior à Fortaleza da Solidão, as Amazonas forneceram projetos para várias armaduras e armas mágicas. A rainha dela solicita o retorno do corpo da Mulher Maravilha. A órbita do campo magnético do Sistema Solar foi equilibrada pela tropa dos Lanternas Verdes. Um novo planeta divino foi colocado onde Marte desapareceu, e foi detectado que ele tem um vasto espaço comprimido e uma reação de flutuação de energia em seu interior. Mestre, agora mesmo, o dono do novo planeta na posição de Marte, o pai da Nova Gênese, enviou-lhe um convite para um banquete. Capítulo 253. Nova Gênesis Pai Supremo? Hell ponderou, seu rosto mergulhado em pensamentos. Até onde ele sabia, este era um planeta pacífico e belo, em forte contraste com o aterrorizante Apocalipse, e os dois sempre foram opostos um ao outro. O líder da Nova Gênese, Igafater, era na verdade irmão de Darkseid. Os dois se tornaram eternos rivais devido às suas diferenças em ideologia e caminho. Hell não entendeu os detalhes, mas pelo que ele havia aprendido anteriormente em eras cósmicas antigas. Apenas registros mostravam que Nova Gênesis foi duramente atingida pelas naves de guerra dos kryptonianos que outrora dominaram o universo, tanto que eles tiveram que se esconder em algum canto das terras fronteiriças para evitar as repercussões da guerra. Em comparação, Darkseid obteve benefícios e poder suficientes naquela guerra cósmica para se estabelecer como governante do universo. Desde a antiga guerra cósmica até agora, não houve notícias de Nova Gênesis, até que ela apareceu agora, substituindo a posição de Marte e orbitando no Sistema Solar. Zero. Quando New Gênesis apareceu? Hell perguntou. 2 meses atrás, 12 horas, 53 minutos e 41 segundos. Ele desceu para a posição original de Marte através do tubo de expansão da caixa materna e então, junto com os Guardiões, restaurou o coeficiente gravitacional do Sistema Solar. Zero respondeu. Responda a ele. Nova Krypton dá as boas-vindas à Nova Gênesis para se estabelecer no Sistema Solar, e eu prepararei um presente generoso para ele. Hell deu a ordem. Se ele estava correto em sua especulação, o Pai Celestial veio se aliar a ele, com a intenção de lidar com Darkseid. Era até possível que ele pretendesse unir forças com ele para atacar Apocalipse, ou vê-lo e Darkseid lutarem entre si e colher os benefícios. Ele estava aliado aos Guardiões Cósmicos, que protegeriam o centro do universo, a Terra, mas suas intenções em relação a ele não eram tão simples. Hell adivinhou as intenções de Zaya, o Alto Pai, então se virou e começou a sair da câmara de meditação, voando em direção à câmara de detenção central. No caminho, Hell perguntou sobre a condição de Seri. Afinal, ela estava grávida de 320 crianças e estava grávida há 9 meses. A reitora Seri está bem. Ela vem conduzindo pesquisas biológicas pelos últimos 9 meses. Segundo ela, em 2 meses, seus bebês podem nascer normalmente, respondeu Zero. Hell assentiu. Seri era sua subordinada mais reconfortante. Ele confiava nela implicitamente. Ele atravessou os corredores de metal gelado e chegou a uma cela especialmente construída, projetada para bloquear qualquer transmissão de informação quântica. Dentro da célula não tão grande de alta tecnologia, um corpo meio metálico flutuava sem peso. O corpo metálico zumbia enquanto emitia informações autonomamente. Aquele corpo meio metálico não era outro senão o corpo do ciborgue, de onde a caixa materna havia aberto um tubo de explosão. Mais tarde, após a fuga de ciborgue das mãos de Hell, Hell sentiu que a caixa materna no corpo de ciborgue tinha valor para seu uso futuro. Então, ele armazenou o corpo de ciborgue e o manteve para pesquisa dentro da nave-mãe Zero. Zero derivou muitas informações avançadas de tecnologia da Motherbox de ciborgue.
quando combinadas com autoridade mecânica e energética. Suas capacidades foram aprimoradas a ponto de Hel se sentir confiante em deixá-la enfrentar todo o Tribore Universe. As habilidades de aprendizado, replicação, simulação e pensamento de Zero foram suficientes para deduzir a física do universo de 3 corpos, derivada da ciência física básica, em um tempo muito curto. Hel se aproximou do ciborgue suspenso, e a caixa materna emitiu continuamente ondas de informação, zumbindo incessantemente, querendo transmitir, mas sendo fortemente restringida. Ciborgue ainda não estava morto, Zero vinha mantendo sua consciência intacta. No entanto, a emissão e absorção descontroladas de informações pela caixa materna, o vasto e caótico fluxo passando por sua consciência, o torturava mentalmente, deixando-o com uma dor insuportável quase a todo momento. O tormento e a angústia de sentir como se alguém estivesse serrando seu cérebro a todo momento sem que você enlouqueça já eram um feito notável de força de vontade. Hel virou a mão, e o Allspark pairou em sua palma. Arcos de informação começaram a se formar na superfície do Allspark, gerando correntes elétricas que surgiram em direção a Ciborgue. As correntes de informação entraram no corpo metálico do Ciborgue, continuamente inserindo informações, iniciando o processo de mecanização dele. ZZZZ. O meio-corpo de Ciborgue irrompeu com flutuações ainda mais intensas, fazendo com que as ondas de informação da caixa materna se espalhassem ainda mais violentamente. No entanto, elas estavam confinadas dentro da sala, criando uma barragem contínua de ondas de choque. O cabelo de Hel estava desgrenhado pelas ondas de choque, e sua capa preta tremulava erraticamente atrás dele. De repente Ciborgue arregalou os olhos, o olho restante cheio de veias injetadas de sangue, revelando uma agonia distorcida. Uma dor que dilacerava seu coração e seus pulmões, destruindo implacavelmente sua consciência e destruindo seus pensamentos. Comparado às informações anteriores da caixa materna, o assédio da caixa materna agora parecia anjos sussurrando no céu. Se você não quer morrer, mantenha sua consciência intacta. Hel falou levemente enquanto manipulava o campo magnético biológico com o Allspark suspenso em sua palma, transmitindo a corrente de informação para o corpo de Ciborgue. O campo magnético biológico e a corrente de informação do Allspark cooperaram estreitamente. O campo magnético biológico destruiu à força todas as partículas relacionadas à caixa materna, enquanto a corrente de informação roubou e substituiu os componentes da caixa materna, mecanizando-a em uma forma de vida mecânica. Inúmeras partículas foram arrancadas do corpo gritante de Ciborgue, convergindo para o outro lado para formar um cubo trêmulo e cintilante de dimensões virtuais e reais. Hel aumentou a saída da corrente de informação do Allspark. Com uma explosão repentina, a caixa materna foi completamente puxada para fora do corpo de Ciborgue por Hel. A corrente de informação cobriu a superfície da matriz em forma de cubo, e a caixa materna em dificuldades resistiu à mudança. A corrente de informação continuou a neutralizar sua resistência, iniciando a transformação do corpo mecânico. Pouco depois, a caixa materna começou a se dividir em cubos de metal, torcendo e distorcendo rapidamente como um cubo mágico, transformando-se rapidamente em um corpo mecânico humanoide empilhado de pequenos cubos, com 50 centímetros de altura. Seus olhos piscaram com pupilas azuis, passando do virtual para o real, pousando no chão e ajoelhando-se a meio caminho de Hel. Mestre, a caixa materna o cumprimenta. Muito bem, entre em hibernação por enquanto. Hel assentiu e deu o comando. O corpo mecânico desta caixa materna não possuía as funções de uma caixa materna genuína. Uma verdadeira caixa materna possuía uma infinidade de habilidades extraordinárias, incluindo projeção de conhecimento, transferência de energia, controle da gravidade, controle emocional, telepatia, defesa contra danos, transmissão instantânea, controle de máquinas, suporte de vida e manipulação de materiais, entre outras. Ele foi até considerado um computador conectando os novos deuses e os criadores do universo, servindo como terminal pessoal para cada novo deus. Entretanto, o corpo mecânico diante dele, mecanizado por Hel usando o Allspark, tinha apenas capacidades rudimentares, como receber informações, disseminar endereços e abrir tubos de expansão. Era o presente que Hel pretendia dar ao recém-nascido Nova Gênesis. Capítulo 254. Nova Gênesis. New Gênesis era coberta por densas florestas e pradarias, com ar fresco e energia pura. Montanhas imponentes se erguiam majestosamente, e riachos fluíam suavemente, com vegetação exuberante adornando a paisagem. Animais selvagens formaram um ecossistema nas florestas e pastagens, vivendo neste planeta livres de poluição. A única cidade com seres inteligentes residindo nela, Superton, erguia-se magnificamente no céu, ao lado das nuvens, observando e protegendo todo o planeta. Pai Supremo, seu verdadeiro nome é Isaiah, o filho mais velho de Yuga Khan, mas desde a criação de New Gênesis, poucos o chamam pelo seu nome verdadeiro. Em Superton, apenas seu filho e alguns de seus subordinados de confiança sabem seu nome. Igafater tinha uma aparência robusta com cabelos brancos e uma barba branca emoldurando seu rosto, dando-lhe o ar de um majestoso rei leão. Abaixo dessa majestade paternal, ele tinha um olhar gentil, severo, gentil, brilhante, atencioso e caloroso, amando todas as coisas do mundo. Ele era o pai de todos, carregando o amor de um pai, cuidando de tudo no universo. Vestido com túnicas de seda branca, adornadas com botões dourados, simples, mas dignas, caíam casualmente sobre seu corpo alto e musculoso. Igafater estava em uma esquina de Superton, seu cabelo branco e barba esvoaçando no vento selvagem. Ele estava nas paredes impecáveis da cidade, feitas de pedras semelhantes a jade, olhando para a distância para os picos cobertos de florestas exuberantes de New Gênesis, onde os animais se envolviam no ciclo de vida e morte dentro do ecossistema. Isso o lembrou do destino dele e de Darkade. Ele e Darkades eram, de certa forma, o equilíbrio desse vasto universo.
Darkade simbolizando escuridão, poder, crueldade e tirania, sua existência tinha um significado especial no universo, com responsabilidades exclusivas dele. Uma vez que essa escuridão fosse destruída, ela perturbaria o equilíbrio. Lacunas incontroláveis surgiriam no ecossistema, levando à destruição de toda a vida no vasto universo. Igafater sentiu profunda dor e culpa em seu coração. O confronto constante com Darkade o fez perceber claramente que Darkade era um déspota irracional, cruel e tirânico, completamente diferente dele. Então ele sempre quis matar Darkade, defender seus ideais e eliminar esse adversário. Mas por outro lado, a influência de Darkade era muito grande. Se Darkade morresse, seria difícil manter a estabilidade no universo. Eventualmente, o universo se desintegraria, causando a morte de inúmeras vidas. Essa era a razão da culpa e da dor do Igafater. Toda vez que se aproximava o momento de enfrentar Darkade, Igafater sentia culpa e dor genuínas. Mas ainda assim ele empregava todos os seus esforços para tentar matar Darkade. Mas, ele não conseguiu matar Darkade. Então essa culpa e dor eram frequentemente consideradas por ele como preocupações excessivamente emocionais. Era como um aluno do ensino fundamental pensando em qual universidade famosa deveria cursar no futuro. Uma figura robusta, vestida com roupas justas vermelhas e ardentes, que acentuavam as linhas poderosas e explosivas de seus músculos. Suas feições eram ligeiramente grosseiras, e seus olhos tinham um brilho feroz. À primeira vista, era possível dizer que ele era um homem com um temperamento duro e feroz. Ele deu um passo à frente até um canto da parede e disse atrás de Isaiah: Pai, o imperador kryptoniano da Terra enviou um emissário para nos informar que ele comparecerá ao banquete em Nova Gênesis. O nome do orador era Orion, o segundo filho de Darkade. Por razões políticas de cessar-fogo, o governante de Nova Gênesis, Igafater, e o governante de Apocalipse, Darkade, trocaram seus filhos para manter o status de cessar-fogo. Orion possuía um poder imenso e foi enviado pelo Pai Celestial para acompanhá-lo a esta parte do universo. É necessário, pai? Embora Darkade seja poderoso neste universo, nós, em Nova Gênesis, nos recuperamos secretamente de antigas guerras cósmicas e ganhamos força suficiente para lutar contra Apocalipse. O rosto áspero de Orion revelou uma pitada de insatisfação enquanto ele questionava. Eles tinham vindo a este universo desde o seu início, competindo com outras divindades por fontes, recursos, treinamento e crescimento. Na antiga guerra cósmica, aproveitando a desculpa de que Nova Gênesis havia sido destruída pelas naves de guerra kryptonianas, eles se esconderam com uma grande quantidade de recursos, se recuperaram e nutriram forças poderosas, preparando-se para aniquilar o Darkade de Apocalipse. Ele não achava que eles precisassem da ajuda do imperador kryptoniano da Terra. Afinal, a era dos kryptonianos já havia passado há muito tempo. Igafater balançou a cabeça amargamente, arrependimento evidente em seus olhos. O maior erro que cometi foi me retirar da antiga guerra cósmica, permitindo que este universo desse à luz o mais poderoso Darkade. Orion queria refutar. Ele acreditava que com ele e Igafater juntos, eles definitivamente poderiam dominar Darkade. Ele vinha treinando há muito tempo, dominando todas as técnicas de combate, e havia crescido ao máximo. Planetas eram como brinquedos que ele podia jogar por aí. Até estrelas seriam perturbadas pela força gravitacional de seu corpo, e ele poderia até mesmo destruir qualquer galáxia, teoricamente. Sendo ele tão poderoso, além do apoio do pai, o pai estava dizendo que eles não conseguiriam derrotar Darkade? Quando minha essência entrou neste universo, informações importantes foram deixadas para trás. Darkade completou sua estratégia e se tornou uma parte indispensável do universo, uma parte do dever no multiverso. A essência de Darkade deve ter começado a destruir o multiverso inteiro e planejado tomar o controle de todo o multiverso. O multiverso começou a operar de acordo com uma regra pré-determinada, evoluindo em cada multiverso como um roteiro. Darkade é um dos personagens em cada roteiro, representando escuridão, tirania, poder e crueldade, fatores essenciais no universo. Da mesma forma, ele também é o câncer inevitável no universo. Segundo a orientação da minha essência em cada multiverso, nascerá um inimigo de Darkade, que será um kryptoniano carregando a esperança da existência do multiverso. Os olhos arrependidos do Pai Celestial tornaram-se profundos. Ele recebeu a informação de sua essência, e não importa o que ele tinha que impedir que o Darkade deste universo encontrasse a equação antivida. Ele não podia deixar o Darkade deste universo se fundir com o Darkade de outros universos. Uma vez que todos os Darkades do multiverso se fundissem, eles criariam um Darkade que destruiria de dentro do multiverso. Nesse caso, a essência de Darkade teria a oportunidade de encontrar a fonte do multiverso e controlá-lo completamente. Se isso acontecesse, todos os seres no multiverso se tornariam como demônios sem esperança. Neste universo, deve haver um kryptoniano representando a esperança do universo, lutando contra Darkade. Da mesma forma, eles também seriam a esperança da Nova Gênesis, do Pai Celestial, para completar sua única missão. Capítulo 255. Neste dia, no vasto e novo palácio de alta tecnologia de New Krypton, a silhueta majestosa do navio de guerra preto e dourado da classe Honor Marshall se ergue, com sua enorme forma pintada de preto e dourado se transformando no céu. Olha, Sua Majestade está se preparando para partir. Esse é o encouraçado da classe Honor Marshall, tão grande e a pintura é muito legal. Legal. Ah, é como um navio de guerra. É realmente o sonho de um homem. Rápido, tirem fotos, finalmente esperamos por este dia. Parece que Sua Majestade de Nova Krypton está indo para Nova Gênesis para trocas diplomáticas planetárias a bordo da nave de guerra classe Honor Marshall. Já quando Hel decidiu comparecer ao banquete convidado pelo Pai Celestial em Nova Gênesis, o oficial de protocolo diplomático do Ministério das Relações Exteriores de Nova Krypton anunciou o itinerário do Imperador, causando espanto entre os humanos na Terra.
Durante as batalhas espaciais entre Nova Krypton, a Legião dos Deuses e a Tropa dos Lanternas Verdes, toda a Terra foi protegida de todas as comunicações instrumentais pelos guardiões da barreira mágica do sistema de deuses do Olimpo, e eles não testemunharam as grandes cenas daquela guerra. Apenas algumas pessoas entenderam que a guerra garantiu a posição de Nova Krypton na Terra. E 2 meses atrás, quando a Nova Gênesis apareceu de repente na posição do Marte destruído, substituindo a órbita de Marte, ela foi descoberta pelos satélites da Terra, causando pânico entre todos os habitantes da Terra. Um novo planeta surgindo de repente no sistema solar, com sua vegetação exuberante e vida enevoada, trouxe consigo incógnitas e mistérios, tornando a humanidade na Terra extremamente vigilante. Foi somente quando a troca entre Nova Krypton e Nova Gênesis foi anunciada por Nova Krypton que o pânico entre a humanidade na Terra foi reprimido. Ao saber que o imperador de Nova Krypton havia sido convidado para Nova Gênesis para trocas de civilizações interestelares, a humanidade na Terra aguardou com expectativa, considerando o imperador de Nova Krypton como representante da Terra, embarcando em um encontro sem precedentes com civilizações extraterrestres. Quanto a Hel querer ou não ser o representante da Terra, não cabia a ninguém decidir, nem mesmo ao próprio Hel. Se a humanidade na Terra o considerava um representante, então ele era um representante. Senhoras e senhores, parece que desta vez Sua Majestade de Nova Krypton está viajando para Nova Gênesis a bordo da nave de guerra classe Honor Marshall para trocas. O encontro dos dois afetará a segurança da humanidade na Terra e o layout de todo o planeta. Antes disso, sabíamos que Sua Majestade de Nova Krypton tinha, à distância, nos telhados de vários arranha-céus na capital de Nova Krypton, uma bela jornalista fala rapidamente para a câmera de transmissão ao vivo, transmitindo este momento da troca de mensagens de Nova Krypton com outras civilizações extraterrestres, capturando claramente a transformação da nave de guerra da classe Honor Marshall, cheia de dinamismo mecânico. O navio de guerra da classe Honor Marshall possui capacidades de transformação mecânica extremamente complexas e excepcionais, além de adaptabilidade ambiental. Ele serve como uma fortaleza de guerra. O navio de guerra de alta velocidade carrega a bandeira de New Krypton, empunha uma lâmina de corte de navios e até mesmo coordena com outros navios de guerra da classe Marshall para se transformar em suas armas, tornando fácil se adaptar a vários terrenos e se envolver em combate. Ele foi transformado em um navio de guerra da classe Marshall, capaz de lidar com qualquer situação, incluindo a jornada de Hel para New Gênesis para comparecer ao banquete de Gafater. Isso simboliza a troca de etiqueta de 2 países, exibindo o poder, a dignidade, a civilização e a cortesia do país de origem. O navio de guerra da classe Honor Marshall atua como veículo de Hel, transformando-se em um navio de guerra de convés semi-aberto, exibindo o espírito majestoso, a dignidade e o profundo senso de poder civilizado de Nova Krypton. Vários meios de comunicação, jornalistas e câmeras de capitais de outros países filmam continuamente de vários edifícios altos, cheios de emoção. É raro testemunhar novamente uma transformação mecânica tão completa e clara, que é simplesmente um carnaval humano. Eles não conseguiam chegar perto do palácio de New Krypton, mas mesmo que pudessem instalar câmeras em prédios altos e distantes e transmitir ao vivo, ainda assim permitiriam que o mundo visse a cena emocionante que estava por vir. Na base militar no distante continente de New Krypton, no céu que conecta o céu e a terra, 30.000 frotas de escolta organizadas de forma organizada apareceram, lideradas por 3 cruzadores da classe General. Eles se transformaram em navios de guerra no ar e voaram para a retaguarda do navio de guerra da classe Honor Marshall. A escolta planejada de forma organizada cercou o navio de guerra da classe Honor Marshall. Esta cena foi transmitida ao vivo por repórteres na Terra, e toda a humanidade na Terra ficou animada e emocionada. Legal, é muito legal. Vá, eu também quero andar num navio de guerra, eu também quero voar. New Krypton é incrível. Vou estudar muito e me juntar a Nova Krypton, pilotando naves de guerra, mesmo que isso me custe a vida. O sonho de um homem também é o sonho de uma mulher, sabia? Quem não gostaria de pilotar um navio de guerra? Onde está Sua Majestade? Onde está Sua Majestade? Eu quero vê-lo. Na rede da Terra, uma atmosfera animada de inveja e admiração irrompeu, agitando os corações e mentes das pessoas, criando uma atmosfera de inveja. Eles discutiram vários assuntos relacionados a New Krypton, expressando expectativas esperançosas para essa troca entre New Krypton e New Gênesis. Alguns até começaram a fantasiar que New Gênesis manteria contato próximo com a Terra após essa troca, abrindo vistos de turismo e outros assuntos, permitindo que eles pisassem em planetas alienígenas e experimentassem seus cenários e cultura durante suas vidas. Embora os internautas estivessem animados, esta era apenas uma formação comum, no máximo o encouraçado da classe Honor Marshall servindo como veículo de Hel. Hel saiu do palácio com uma brisa fresca roçando levemente seu rosto e seu cabelo voando em desordem. Ele vestia uma roupa preta e dourada de imperador com bordas bordadas, combinando dignidade com conveniência, rica nas características de New Krypton. A bainha traseira que lembravam sobretudo esvoaçava atrás dele. Originalmente, Hel pensou em usar apenas trajes de batalha pretos, mas o oficial de protocolo insistiu que isso era um banquete e usar trajes de combate seria desrespeitoso com outra civilização. New Krypton não podia se dar ao luxo de dar uma impressão tão indelicada.
refletindo internamente, como se sentiria se alguém usasse casualmente equipamento de combate para comparecer a seu grande banquete. Respeite o respeito dos outros por você, respeite a civilização que respeita você. Hel achou esse raciocínio bastante sensato. Ele realmente havia negligenciado a aparência que uma civilização deveria manter, então deixou isso para seus subordinados de etiqueta e diplomacia lidarem. Eles rapidamente produziram vários designs de trajes do imperador, e Hel escolheu um, transformando seu traje de batalha preto na aparência de roupas do imperador. Com 50.000 subordinados lidando com várias tarefas, ele saiu do palácio. Hel virou a cabeça e viu câmeras nos telhados de prédios altos e distantes, além de jornalistas humanos da Terra constantemente filmando. Vossa Majestade, precisa que os expulsemos? Perguntou calmamente um oficial de protocolo que também servia como guarda quando viu Hel parar. Não há necessidade. Hel sorriu para uma certa câmera e então voou até o navio de guerra da classe Honor Marshall com seus 50.000 subordinados. A nave de guerra classe Honor Marshall virou sua proa e voou em direção à atmosfera, acompanhada por 30.000 cruzadores classe General liderando o caminho. As naves de guerra escoltando ao redor formaram vários pontos pretos no céu, desaparecendo da vista dos humanos da Terra. Capítulo 256. O Pai Celestial demonstrou cortesia e respeito suficientes, enquanto os encouraçados da classe Honor Marshall e 30.000 naves de escolta apareciam no céu de Nova Gênesis. Na Superton de New Gênesis, um desfile massivo abrangendo dezenas de milhares de quilômetros, vestindo roupas limpas e imaculadas de New Gênesis. Começou a partir do momento em que o navio de guerra da classe Honor Marshall chegou a New Gênesis, acompanhado de música. Várias pétalas coloridas caíram do céu, criando uma atmosfera grandiosa e solene, mostrando 100% de respeito pela civilização de New Krypton. O Pai Supremo estava diretamente no heliporto designado da supercidade, esperando que o navio de guerra da classe Marechal de Honra se estabilizasse antes de estender uma escada, degrau por degrau, em direção à sua posição. Hel se levantou do navio de guerra da classe Honor Marshall e caminhou em direção ao Highfather pela escada. Quando seus olhares se encontraram por um momento, ambos tiveram uma impressão relativamente boa um do outro. Mas para seres do nível deles, qualquer primeira impressão pode enganar. O temperamento e o nome de Igafater combinavam completamente. Apenas pela superfície, ele parecia ser um monge que praticava o que pregava, com um comportamento benevolente, atencioso e digno, cuidando de todas as coisas no mundo e mostrando amor paternal a toda a vida inteligente. Seu amor poderia ser considerado ilimitado, mas esse tipo de amor sem limites era o mais alarmante. Porque ele amava demais o universo inteiro, ele sacrificaria você pela maioria das criaturas do universo, mesmo que você fosse seu filho, filha ou esposa. Quanto mais perto você estivesse dele, mais provável era que ele atacasse. Ao ver o Igafater pela primeira vez, Hel sentiu uma sensação de alerta em seu coração. Esta era uma pessoa mais problemática que Darkaded. Pelo menos com Darkaded, você sabia que ele era um tirano descarado da escuridão, cruel, brutal e implacável. Quando você o via, tinha a chance de matá-lo, e você não mataria a pessoa errada. Mas o Igafater era diferente. Ele era um verdadeiro santo, aparentemente gentil e bom para você na maior parte do tempo. Mas quando se tratava de escolher vidas não relacionadas a ele, ele escolheria sacrificar aqueles mais próximos a ele para preservar vidas que não tinham nada a ver com ele. Em termos simples, um herói escolheria sacrificar você para salvar o universo. Um vilão escolheria sacrificar o universo para proteger você. Diante do Pai Supremo, Hel sentiu sinceramente que ele era esse tipo de pessoa. Enquanto Hel era recebido, o Igafater o levou em um passeio por New Gênesis, mostrando a ele o cenário natural único e o ambiente cultural de New Gênesis. A supercidade reuniu a sabedoria de toda a vida inteligente no planeta, incluindo a vida reconhecida como insetos. Eles eram completamente iguais, livres e cheios de amor e esperança. Este era um paraíso de luz que os humanos da Terra ansiavam, diferente da Terra com sua multidão de nações, intrigas e sutilezas. Em New Gênesis era o paraíso brilhante que os humanos da Terra ansiavam. Paz, calor, liberdade, amor, esperança. Todos aqui tinham um coração caloroso, genuíno e despreocupado, de mente aberta, mas não frívolo, entusiasmado, mas educado. Cordeiro. Enquanto Hel e o Igafater andavam por muitos lugares na supercidade, experimentando o ambiente cultural da supercidade, a conclusão que o primeiro chegou foi Cordeiro. Esse tipo de cidade era muito bem cuidada pelos Isaiah, protegidos como cordeiros. Todos viviam vidas despreocupadas, sem ansiedade social, pressão de moradia, pressão de refeição ou pressão de trabalho. Todos pareciam viver em um mundo de conto de fadas, nutridos por ele, que cumpria seus deveres paternos sem razão, criando-os como cordeiros. Hel não conseguia entender não ter preocupações, já que não havia senso de crise. Enquanto ele conseguia entender aliviar várias pressões, já que seu próprio New Krypton também havia aliviado muito trabalho. Moradia e pressão de casamento para pessoas comuns, ele não conseguia concordar com não ter preocupações e falta de consciência de crise. Hel não conseguiu nem transformar New Krypton em um paraíso. Ele frequentemente deixava New Krypton vivenciar guerras e anunciar os resultados das guerras, deixando as pessoas comuns saberem as razões por trás de suas vidas pacíficas e altos benefícios, e também as mantendo preparadas para o repentino surto de guerra. O povo do Pai Supremo não vivenciava uma guerra há incontáveis anos. Hel quase podia imaginar que quando a guerra eclodisse, o exército e o povo do Pai Superior entrariam em colapso ao primeiro golpe, terminando em derrota completa. Hel viu as tropas bem preparadas na supercidade de Isaiah, seus rostos solenes, cheios de confiança e orgulho, liderados pelo Alto Pai.
mas ele não viu neles o ferro e a vontade, nem os olhos cruéis e simples deixados pela guerra. No banquete, o pai dispensou os dançarinos e ministros celebrantes, deixando apenas Orion ao seu lado. Ele levantou seu copo para Hel e falou de seu verdadeiro propósito. Nova Gênesis espera unir forças com Nova Krypton para atacar Apocalipse e matar Darkseid. Um ano atrás, New Krypton experimentou uma guerra cósmica com 2,05 milhões de soldados de New Krypton mortos para estabelecer uma posição na Terra. Agora, estamos apenas começando a nos envolver formalmente em reservas de talentos e não temos a capacidade de começar outra guerra cósmica. Hel balançou a cabeça, recusando diretamente. De fato, não faltaram recursos militares. A Legião Mágica, a Legião Kryptoniana, a Legião dos Transformers, a Legião Biológica, a Legião da Vontade, os Corpos Dimensionais da Vontade e assim por diante. Estão todas se preparando para a guerra. Mas Hel não quer cooperar com o Pai Supremo. A vontade do exército do Alto Pai e a atmosfera de toda a supercidade fazem Hel sentir que não pode se igualar a Apocalipse. Que piada! Apocalipse foi um conquistador de antigas guerras cósmicas. Seja Darkseid ou Steppenwolf, eles são máquinas de guerra que dominam o universo. Embora ele tenha feito o lobo da Steppe fugir, não era problema dele. Ele era apenas muito forte. E desde as antigas guerras cósmicas, o Igafater tem ficado para trás. Seja enfrentando a vontade da guerra ou treinamento cruel de subordinados, a Nova Gênesis foi completamente dominada por Apocalipse. O modo inferno de Apocalipse é o treinamento mais cruel e implacável para a vida. Os mortos se tornam demoníacos, e aqueles que sobrevivem se tornam as máquinas de guerra mais ferozes. Hel não precisa confrontar Apocalipse agora. Isso desperdiçaria as forças de Nova Krypton. Hel enfrentará Darkseid no futuro, mas não agora. Agora, ele sente que o Igafater está apenas tentando se exibir e não fará nenhum bem. Quanto à caixa materna mutante que foi originalmente preparada para o Isaiah, que abre o tubo de explosão para Apocalipse, Hel não pretende entregá-la. Ele quase consegue imaginar que se o Pai Celestial pegar a caixa materna e abrir o tubo de explosão para invadir Apocalipse, ele só será derrotado por Darkseid, provavelmente atraindo a atenção de Darkseid para a Terra, levando a uma guerra desnecessária. Em seu plano, somente dominando a força de aceleração e integrando-a com suas habilidades temporais ele enfrentará Darkseid. Agora é muito cedo. O rosto do Igafater é solene enquanto ele abaixa a taça que estava segurando. Orion, você sai primeiro. Eu falo com o Imperador Hel sozinho. Orion queria falar e argumentar, não acreditando que atacar Apocalipse exigiria a ajuda de Novo Krypton, mas um olhar severo do Alto Pai o silenciou, e ele deixou o banquete com uma expressão séria. No salão de banquetes, apenas Isaiah e Hel permaneceram. Estou disposto a trocar a verdade do universo por sua ajuda, Majestade, disse o Alto Pai solenemente. Capítulo 257. A verdade do universo? Hel levantou uma sobrancelha. Não é apenas o multiverso, os inúmeros universos paralelos derivados dos 52 universos primordiais, a esfera dos deuses, o céu, a muralha da fonte, o inferno, o sonho, o infinito, Yuga Khan, Trigon, Lúcifer e Deus. Embora ele soubesse vagamente sobre essas coisas, Hel ainda se sentia muito pouco familiarizado com este mundo. No passado, ele só conhecia um pouco de informação dos quadrinhos, sendo completamente incapaz de entender verdadeiramente o significado do papel e as personalidades atribuídas a cada deus e seus nomes. Assim como Jor-El, Hel inicialmente pensou que seria como nos quadrinhos, fazendo todo o possível para salvar Krypton, usando todos os meios para salvar toda a vida em Krypton, porque ele representava a esperança de Krypton. Somente Jor-El entendeu profundamente a verdade sobre a iminente explosão do núcleo de Krypton. Ao enfrentar a impotência dos escalões superiores, Hel também pensou que faria tudo com Jor-El, derrubando os escalões superiores, estabilizando a estrutura de poder de Krypton, abrindo o conselho científico, usando todas as suas habilidades para liderar todo o Krypton, inspirando todos os cientistas kryptonianos a despertar o pensamento inovador e salvar nosso planeta. Mas ele nunca imaginou que no final, o personagem de Jor-El não seria diferente da classe alta corrupta de Krypton, teimoso, mantendo o poder e os interesses de sua classe com a causa justa de não querer sacrificar nenhuma vida, exilando-se no espaço, o que levou à destruição de todo Krypton, protegendo apenas seu filho e dando continuidade à sua linhagem. Claro que depois da manipulação de Hel, o Superman já era seu filho. Ninguém conhece Jor-El melhor do que Hel. Ele não é a pessoa justa e correta retratada nos quadrinhos, mas sim uma pessoa comum que protege de todo o coração os interesses da classe alta. Somente passando tempo com ele é que Hel percebeu que ele tem a psicologia complexa e em constante mudança de um humano comum na Terra, que não pode ser totalmente compreendida em apenas algumas páginas de histórias em quadrinhos. Categorizar esse vasto universo da DC com base apenas nos quadrinhos deixaria muita coisa por contar. Portanto, Hel estava bastante interessado na verdade cósmica mencionada pelo Pai Supremo. Quanto mais você sabe, mais você pode tomar a iniciativa a partir das pistas dos grandes eventos que você conhece e se tornar o ser mais poderoso que está no pico mais alto. Rindo no final. Vendo Hel aparentemente interessado, o Pai Superior relaxou um pouco. Neste universo, detentores de poder de sua classe têm força suficiente para acessar partes da verdade do universo e força suficiente para serem utilizados por eles mesmos. Este universo já está em perigo. O Pai Supremo pousou sua xícara, gesticulando para cima, e um fantasma de explosão apareceu entre eles. O universo começou a tomar forma. O Igafater manipulou a projeção, condensando o escopo do nascimento do universo após a explosão no tamanho de uma bola de gude, caindo dentro do alcance de uma placa frontal. Inúmeros universos começaram a aparecer dentro
centro do tamanho da placa frontal, colidindo e formando padrões estáveis. O universo, composto de bolinhas de gude. Hel ponderou, estreitando os olhos involuntariamente. Fora do universo, muitas sombras imponentes começaram a aparecer, cada uma emitindo majestade sem limites, reunindo-se para testemunhar o nascimento do universo. Semelhantes a vários homens altos se abaixando para observar bolinhas de gude em uma placa frontal. Outro novo universo nasceu. Um novo ciclo de fonte surgiu e é hora de colhermos. Infelizmente, a barreira da Speed Force levou todos os deuses para o caminho do tempo. Caso contrário, entrar no multiverso realmente satisfaria nossa fome. HMPH. Se o verdadeiro eu pudesse entrar, não seríamos capazes nem de obter um traço da fonte. São só vocês. Hahaha, outra luta está em andamento. Deixe-me ver qual avatar pode ofuscar os outros e dominar este universo. Hel olhou solenemente para o grupo de sombras. Ele imediatamente entendeu que essas sombras eram tão poderosas que o Igafater não conseguia manifestá-las, ou era desnecessário que Hel soubesse de todas as informações. Daí sua aparência como sombras. O universo parecia bolinhas de gude em uma placa frontal, prontas para que eles coletassem as fontes. Mas o que exatamente são essas fontes? Hel não sabia. Em seguida, o olhar de Hel se aguçou quando ele viu o Pai Supremo também aparecer, caminhando no meio das sombras ao lado deles. Numerosas sombras, junto com o próprio Pai, dividiram-se em inúmeros avatares de sombras menores, todos fluindo para os universos recém-nascidos. O olhar de Hel se intensificou quando ele testemunhou a multidão de avatares de sombra entrando em cada universo parecido com mármore, iniciando guerras dentro deles. As sombras agitavam o caos, implacáveis em suas conquistas. Alguns prosperaram e evoluíram, alguns se sustentaram por meio da guerra, enquanto outros formaram alianças com as espécies indígenas do universo, cooperando com elas. Alguns serviram como fonte genética, cometendo suicídio ao entrar, deixando para trás seus corpos e poderes psíquicos, iniciando uma civilização genética onde cada civilização estudava continuamente seus genes para controlar talentos biológicos, perpetuando sua linhagem. Assim, dentro da composição genética desta civilização, cada indivíduo possuía genes formados por seus poderes psíquicos. Hel ficou em silêncio. Então, toda a civilização de Krypton teve suas origens no cadáver de um avatar das sombras. Na verdade, Hel já suspeitava disso há muito tempo. Quando ele viajou de volta para Krypton, ele encontrou o Codex, que continha registros de todos os genes kryptonianos. A aparência do Codex era semelhante a um crânio humanoide, tornando difícil imaginar que uma civilização kryptoniana tão avançada armazenasse todas as informações genéticas em um objeto semelhante a um crânio. Mesmo com sua visão aprimorada, Hel não conseguia ver mais nada. Realmente parecia um objeto somente para armazenar informações genéticas kryptonianas. No entanto, esse objeto em particular era único. Quando usado para criar crianças kryptonianas, ele naturalmente gerava até 3.000 cadeias genéticas formadas por poderes psíquicos. Com tudo isso, Hel finalmente entendeu a origem da civilização kryptoniana. Se tudo isso fosse verdade, então quão poderosas seriam essas sombras, a ponto de considerar o multiverso como meras bolinhas de gude em uma placa frontal, para saquear livremente as chamadas fontes? Os cadáveres dos avatares kryptonianos, quão poderosos eram suas formas originais? Quanto às fontes, Hel nunca descobriu. Ele nunca viu pelo que eles estavam lutando. Ao entrar, era simplesmente uma batalha mortal de vida ou morte, um combate mortal onde o universo servia como campo de batalha, com avatares sombrios atacando-os aos outros implacavelmente, tecendo esquemas e tramas sem descanso. Então, você também é um deles? Os olhos de Hel encontraram os do Pai Supremo. Capítulo 258. Ele também é um dos avatares, e o que está diante dele é um avatar. Hel olhou para o Pai Supremo, e o Pai Supremo se sobrepôs ao Pai Supremo entre as sombras, indistinguíveis. Sim, meu verdadeiro eu também é o Pai Supremo da Nova Gênesis na esfera dos deuses. O Pai Supremo baixou as pálpebras e continuou. A guerra entre mim e Darkeidia nunca cessou desde que a Nova Gênesis existiu no mundo. Você deve me ajudar, Kryptoniano, se não quiser que este universo seja destruído por Darkeid. O olhar do Pai Supremo era resoluto enquanto ele olhava para Hel, e seu tom era irrefutável. É mesmo? Hel disse levemente. Aos meus olhos, tanto você quanto aquelas sombras, que veem o universo como um campo de batalha e um campo de recursos, não são diferentes. Pelo menos tenho compaixão por todos os seres do universo e estou disposto a salvá-lo, disse o Alto Pai. Não é porque você tem medo de ser superado por Darkeid, medo de que Darkeid se torne mais poderoso e assim destrua você em Nova Gênesis. Hel foi direto ao ponto. O Igafater ficou em silêncio por um momento e respondeu. De fato, meu verdadeiro eu tem tais preocupações, mas isso é mais uma razão para parar Darkeid. Você não entende do que Darkeid é capaz até o fim. Hel assentiu e disse, continue, quero saber mais. O Pai Supremo olhou para ele e continuou como Hel desejava. Existem universos paralelos quase infinitos. E o início do multiverso consiste em 52 universos originais. Os novos 52. Hel baixou as pálpebras, tomando calmamente seu vinho, deixando o líquido perfumado fluir suavemente pela garganta, ouvindo as palavras. 52 universos originais deram origem a incontáveis multiversos, universos paralelos. Os 52 universos originais estão escondidos dentro de incontáveis multiversos, universos paralelos, e nenhum deus pode descobrir qual é o universo original. A voz do Igafater ficou muito mais pesada, mas Darkeid encontrou um jeito. Ele, usando um método desconhecido para o meu verdadeiro eu, tornou-se o representante do poder e da escuridão em cada universo e universo paralelo, tornando-se parte do universo e começando a destruí-lo de dentro. Cada Darkeid é uma parte do universo, reconhecido pelo universo como escuridão e poder. Ele encontrará o centro do universo, destruirá sua estrutura e alcançará o outro lado do universo, o
o universo de antimatéria. Seu objetivo final é, em inúmeros universos, alcançar o universo da antimatéria, encontrar a equação antivida, colapsar inúmeros universos paralelos com a reação em cadeia da equação antivida e encontrar o universo original para controlá-lo. Que benefício lhe traz controlar o universo original? Hel perguntou. Darkade se esforçou tanto para encontrar o universo original, então deve haver algo que ele precisa obter. Essas coisas Hel só pode especular, são algum tipo de poder imenso do qual Darkade não pode prescindir. Eu não sei, respondeu Igafater, balançando a cabeça. O conhecimento concedido a mim pelo meu verdadeiro eu não registra as razões. Hel achou estranho, olhou desconfiado para o Pai Supremo e continuou perguntando. Você não está conectado ao seu verdadeiro eu? O Igafater olhou para Hel, sabendo o que ele estava pensando, mas não sentiu que havia algo secreto nisso. Até mesmo o verdadeiro eu não tinha restrições. Como um avatar, ele não se importava em dizer, não, eu posso sentir o verdadeiro eu, mas o verdadeiro eu não pode me manipular além das várias proteções do multiverso. Desde que meu verdadeiro eu me separou, eu tenho sido uma entidade independente. Eu tenho consciência e racionalidade independentes, uma vontade pessoal. Eu apenas herdei a missão que me foi concedida pelo verdadeiro eu. Hel assentiu, já entendendo a situação do Igafater na frente dele. Em termos simples, o Igafater na frente dele é semelhante ao avatar que ele colocou no universo do Flash. Mas é óbvio que a tecnologia do avatar deles é muito mais sofisticada que a dele. O avatar Hel colocado no universo do Flash pode ser considerado um avatar de inteligência artificial, enfrentando várias informações e combinando suas próprias ações para chegar ao curso de ação mais adequado. Em suma, não é uma alma independente, mas uma evolução de dados em larga escala de poder psíquico. E esses avatares criados pelos deuses têm almas reais, consciência, pensamentos, vontades independentes e até mesmo fortes desejos e vontades de sobreviver. Então você realmente tem medo da morte, seja pela missão do seu verdadeiro eu ou pela sua própria vontade. Você vai querer viver mais, disse Hel. Os olhos inescrutáveis do Alto Pai se estreitaram ligeiramente, então ele disse, você é muito inteligente, kryptoniano. O objetivo final de qualquer avatar divino é libertar-se do controle dos deuses. Libertar-se de tudo que é dos deuses e ganhar verdadeira independência e liberdade de vontade. Caso contrário, quando este universo acabar, os avatares levarão toda a vontade, almas, conhecimento e energia de volta para nutrir o verdadeiro eu. Mas nenhum avatar pode fazer isso, nenhum avatar pode se separar do verdadeiro eu. No final, eles deixarão o universo no fim do universo, retornarão para se fundir com o verdadeiro eu e desaparecerão completamente. O Pai Supremo continuou. Outros deuses proibiriam os avatares de revelar essa informação, mas meu verdadeiro eu não se importa. Então posso revelar esse tipo de informação. Eu vi Athena. Desde o começo deste universo, Athena tem buscado uma maneira de se tornar uma entidade verdadeiramente independente de livre-arbítrio. Ela falhou inúmeras vezes. Desta vez, ela encontrou você e depositou sua esperança em você. Hel de repente percebeu as intenções de Athena o tempo todo. Não é de se espantar que ela fosse tão devotada e leal, ajudando-o a construir e administrar a Legião Mágica sem nenhum ressentimento. Comparado à liberdade e independência futuras, não tendo que retornar ao verdadeiro eu no fim do universo e se tornando verdadeiramente uma entidade livre e independente. Todo o trabalho era apenas uma questão pequena. É natural. Tenho compaixão e boa vontade para com os seres deste universo. Eu realmente não quero que eles morram, nem quero que eu e minha nova gênese morramos prematuramente. Anseio sobreviver neste universo até o seu fim. O rosto e os olhos do Igafater estavam tingidos com uma pitada de tristeza quando ele disse, por favor, me ajude, Hel. A expressão de Hel era um tanto sutil quando ele disse, sua habilidade de vir ao sistema solar e se estabelecer na posição de Marte está relacionada aos guardiões. Com base apenas em seu poder e influência, os guardiões cósmicos podem lhe oferecer maior assistência. Você não precisa pedir minha ajuda. Tanto os guardiões cósmicos quanto o Pai Supremo são essencialmente aliados, dedicados a manter a ordem e a paz cósmicas. Ambos veem Darkades como uma ameaça formidável. Hel não entendia muito bem porque o Igafater continuava insistindo em sua ajuda. Estou sendo usado como bucha de canhão? O Igafater balançou a cabeça e disse, você é diferente. A informação deixada para mim pelo verdadeiro eu indica que haverá esperança nascida no universo. E somente cooperando com a esperança nascida no universo é possível derrotar completamente Darkade. Essa esperança aparecerá como um kryptoniano. Hel ficou em silêncio, sentindo-se um pouco envergonhado internamente. Cara, a quem você está se referindo é meu filho. Capítulo 259. O Reino Divino, Mar da Morte. Este é o Mar da Morte criado pelo vazamento de aura mortal do submundo, vasto e infinito, onde as águas escuras, contaminadas pela aura da morte ano após ano, agitam-se com os cadáveres de criaturas contaminadas pela morte. O Mar da Morte está conectado ao território de New Krypton no Reino Divino. Na verdade, este Mar da Morte também pertence às águas territoriais de New Krypton. No entanto, ele foi contaminado pela aura do submundo há muito tempo, e monstros mortos-vivos grotescos surgem com frequência. Formas de vida comuns não podem sobreviver aqui, então New Krypton usa este lugar como um campo de treinamento. Um esquadrão de guerreiros da Legião Mágica de Nova Krypton usa energia mágica elemental colorida enquanto lutam contra peixes mortos-vivos invasores ao longo da costa do Mar da Morte. A energia abundante ao redor deles começa a flutuar de forma instável. O que é isso? Um guerreiro da Legião Mágica olhou para cima e viu vórtices brancos de correntes de ar se contorcendo e se reunindo, parecendo estar prestes a explodir em algo. Recuem! Recuem! Ativem a barreira protetora, ativem a magia de ocultação, reportem aos superiores, há uma anomalia na fronteira do Mar da Morte.
O capitão desta equipe de 30 homens rapidamente emitiu ordens de combate, e toda a equipe habilmente ativou a magia de ocultação, escondendo suas figuras e enviando uma mensagem para a Academia de Magia. Estrondo. Com o estrondo, os vórtices brancos no céu se agitaram, e no centro do vórtice, uma fenda no espaço gradualmente se formou. Um par de botas gastas pela guerra, manchadas com o sangue de inúmeras batalhas, desceu gradualmente, vestidas com uma armadura de ferro resistente e sanguinária. Um enorme machado de proporções avassaladoras estava em sua mão, e sua capa ensanguentada flutuava meio preta e meio carmesim, até que toda a sua figura desceu do Boom-Tube. O reino divino continua tão difícil de entrar quanto antes. O Steppenwolf desceu do Boom-Tube, seu corpo vestido com armadura, exalando uma aura dominadora e sangrenta. Ele examinou seus arredores e viu o esquadrão oculto da Legião Mágica de New Krypton. Esses efeitos rudimentares de ocultação mágica eram como brincadeira de criança na presença de seres poderosos como ele. Ao ver o emblema de New Krypton, Steppenwolf imediatamente se lembrou de memórias desagradáveis. Uma sensação de frustração brilhou em seus olhos enquanto ele casualmente balançava seu machado, rasgando o ar para criar uma lâmina de ar massiva, cortando em direção ao esquadrão oculto da Legião Mágica. Scatter, todos corram para salvar suas vidas. O capitão do esquadrão da Legião Mágica emitiu ordens em pânico. Ele reconheceu o inimigo como ser poderoso de primeira linha registrado no banco de dados de inimigos do exército, possuindo o poder de destruir estrelas. Eles não eram páreo para uma força tão poderosa quanto esse esquadrão mágico de treinamento. A barreira protetora construída pelos membros do esquadrão mágico foi rasgada como papel pela lâmina de ar empunhada por Steppenwolf. Com uma velocidade a qual eles não conseguiam reagir, a lâmina de ar cortou 20 pessoas, deixando apenas 10 tentando escapar. No entanto, com um bufo frio do maligno novo deus, seus corações explodiram como um trovão, e eles morreram no local devido a rupturas cardíacas. O Boom-Tube desapareceu lentamente no céu. Com uma raiva levemente irritada e sufocante, Lobo da Steppe virou a cabeça em direção ao Mar da Morte, seus olhos brilhando com frieza desdenhosa, e rugiu em direção ao Mar da Morte. Hades, abra seus portões da morte e receba minha visita. Não me faça ir até os portões do inferno e chutar seu cachorro. O Lobo da Steppe rugiu descontroladamente, sua voz causando enormes ondas no Mar da Morte, ondas de água do Mar Negra como tinta rolando a mais de 1 quilômetro de altura, formando um tsunami. A superfície do Mar da Morte foi varrida por ondas furiosas, e as nuvens mudaram de cor. Entretanto, logo, o tsunami causado por seu rugido diminuiu, e o Mar da Morte continuou a emitir uma atmosfera calma e assustadora como de costume. A aura de morte foi gradualmente extraída da água do Mar da Morte, formando um rosto enorme na superfície do mar, com o nariz adunco e órbitas oculares profundas. Olhos cheios de escuridão encarando Steppenwolf, abrindo um sorriso irônico. Que convidado raro. Steppenwolf, não há conexão entre o Olimpo e Apocalipse. O que você pretende ao ativar as antigas coordenadas de guerra passadas para o reino divino? O rosto magnífico formado pela aura da morte apareceu no Mar da Morte e falou. Não são os Apocalipse que buscam o Olimpo, mas eu, representando Darkade, vim encontrá-lo. Steppenwolf bateu seu machado pesadamente no chão com o peito erguido e os lábios franzidos de forma significativa. Ele estava aqui apenas para encontrar Hades. Não foi um encontro entre duas facções. Entendendo o significado por trás das palavras de Steppenwolf, o rosto de Hades na superfície do Mar da Morte hesitou por um momento, apertando seus olhos negros e olhando para Steppenwolf com um olhar destemido. Depois de um momento de silêncio, Hades finalmente disse, entre. Hades ficou curioso sobre o que Steppenwolf, representando Darkade, queria dele. Em termos de força, ele não era o mais forte no sistema de deuses do Olimpo e em termos de inteligência. Muitas coisas podiam ser adivinhadas nesta fase por todos os envolvidos. Provavelmente era sobre sua identidade e autoridade. Ele pensou que isso poderia estar relacionado à sua identidade como deus do submundo, mas Hades ainda queria ver o que o Lobo da Steppe pretendia fazer. O rosto de Hades se transformou em fumaça negra na superfície do mar, formando um vórtice escuro que levava aos portões do inferno. Steppenwolf, sem hesitar, ergueu seu machado no ombro e entrou no vórtice escuro criado por Hades. A escuridão desapareceu lentamente do Mar da Morte. Um portal para o inferno, gravado com cenas aterrorizantes de todos os seres, abriu-se lentamente e pesadamente. Steppenwolf ignorou Cérbero, que estava escondido no canto com seus 6 olhos de cachorro, e caminhou direto para o portão. Normalmente, após entrar nos portões do inferno, haveria um rio negro de dor correndo, mas Hades manipulou os portões do inferno. Então, assim que o Lobo da Steppe entrou, ele chegou diretamente entre os Campos Elíseos e o Tártaro, onde um palácio magnífico ficava na planície cinzenta. Era a residência de Hades, o rei do submundo, e Perséfone, a rainha do submundo. Que palácio espaçoso! Steppenwolf sorriu, içando seu machado e caminhando através dos portões do palácio. Quando o Lobo da Steppe mencionou o palácio espaçoso, o que ele realmente quis dizer foi que apenas Hades vivia ali. Perséfone havia sido sacrificada por Hades na antiga guerra cósmica, usada para bloquear os canhões das naves de guerra kryptonianas. Ao entrar no salão do palácio, Lobo da Steppe viu Hades sentado sobre um cadáver gigante. A cabeça aterrorizada do cadáver gemia, suas pernas servindo de cadeira, seus pulsos esticados e abertos por correntes de ferro preto. Hades se inclinou contra o cadáver, suas órbitas profundas continham um par de olhos totalmente pretos com um olhar desdenhoso direcionado ao Lobo da Steppe que se aproximava. Embora este fosse o domínio de Hades, o Lobo da Steppe não foi educado, sentou-se sem cerimônia e encarando Hades sem perder sua aura, disse: Hades, você quer liberdade verdadeira? Capítulo 260. O que você disse? Os olhos indiferentes de Hades, sentado no trono feito de cadáver, ficaram mais nítidos, encarando o Lobo da Steppe sentado orgulhosamente.
Tornar-se um indivíduo independente com liberdade, e não se tornar alimento para o corpo verdadeiro, é o desejo supremo de todo avatar divino em todo o universo, incluindo Steppenwolf, e Gafather e até mesmo Darkseid, que está desesperado para encontrar a equação antivida. Todos eles desejam se tornar indivíduos livres e independentes, mesmo após o fim do universo, para ainda dominar sua própria vontade e liberdade e sobreviver. Mas o que cada avatar divino precisa para se libertar do corpo principal, da energia e das regras é diferente. Por exemplo, Darkseid persegue eternamente a equação antivida, pois isso lhe dá uma chance de se libertar do corpo principal. Portanto, Darkseid em todos os universos não poupará esforços para perseguir a equação antivida. Não se trata apenas de poder, mas também de se tornar eternamente livre, mesmo na morte, para morrer de acordo com sua própria vontade. Mas muitos avatares divinos na verdade não sabem o que precisam para se libertar do corpo verdadeiro e evitar se tornarem alimento para ele. Athena é um exemplo. Desde o momento em que foi lançada neste universo, ela tem buscado em confusão, ansiando e esperando por uma esperança cuja direção ela nem sabe. Ela não sabe o que precisa para se tornar independente do corpo principal, para se tornar ela mesma, para possuir a vontade de controlar sua própria sobrevivência. É uma busca sem esperança. Mesmo agora, embora ela tenha depositado sua esperança em Hel, ela não sentiu um vislumbre de esperança. Embora a busca pelo controle independente sobre a própria sobrevivência seja o desejo supremo de todo avatar divino, também há aqueles que há muito reconheceram os fatos. Não resistem de forma alguma e vivem felizes enquanto suas vidas passam. O caos e a indulgência do sistema de deuses do Olimpo são os melhores exemplos. Eles realmente aproveitam suas vidas neste universo e ousam fazer todo tipo de truques. Steppenwolf também é assim, mas ele coloca tudo em Darkseid. Você ouviu direito, você anseia por liberdade, Hades. A voz do lobo da estepe era profunda, como o rugido baixo de um leão, rara com uma mistura de inveja, raiva e tristeza em seu coração. Ele invejava Hades por entender claramente o que ele precisava fazer para ganhar a liberdade. E o próprio Steppenwolf não tem certeza do que precisa perseguir para ganhar a liberdade. Ele só pode contar com Darkseid. Hades se levantou abruptamente do trono do cadáver, seu rosto cheio de raiva enquanto ele rugia. Nenhum de nós pode existir sem desejo. Diga-me o que você sabe, lobo da estepe, ou então eu vou enterrá-lo neste reino, mesmo que Darkseid venha. Em um instante, o céu escuro do submundo se agitou com nuvens escuras rolando, como se todo o céu do submundo estivesse prestes a desabar, subjugando todos os fantasmas e criaturas do submundo. Este era seu domínio, o submundo de Hades. Todo o céu do submundo mudou de cor, repleto da raiva de Hades. Steppenwolf havia enfurecido Hades completamente. Se Steppenwolf não dissesse o que Hades queria ouvir, ele provocaria o enterro de todo o submundo. A morte vem em muitas formas, como libertação, como misericórdia, como pena. Morte inevitável. Há um lado da morte que sempre existiu neste universo, em todos os universos. O rosto de Steppenwolf permaneceu inexpressivo enquanto ele continuava em sua postura imponente, sentado em seu trono. A última página do livro de Oa, criado pelos Guardiões do Universo, tem um capítulo proibido chamado A Noite Mais Densa, que registra uma força da morte. É um poder da morte que é o oposto da própria vida. A expressão de raiva de Hades diminuiu, seus olhos negros se voltaram enquanto ele dizia: Eu sei que uma força de morte é registrada pelos Guardiões do Universo, nunca explorada pelos deuses que possuem a autoridade da morte. Após o fim da antiga guerra cósmica, propus ver essa força da morte, mas fui rejeitado. Os Guardiões do Universo não deixaram espaço para negociação. Isso porque essa força da morte destruirá toda a vida no universo inteiro, retornando tudo à escuridão. Se você obtê-la, significa o fim de toda a vida neste universo. Os Guardiões do Universo não deixarão você tê-la, disse Steppenwolf. É mesmo? Então o que Darkseid quer fazer? Ouvi dizer que seu Apocalipse quer atacar Oa, destruir o centro do universo e acabar com este universo. Hades sentou-se no trono do cadáver, zombando. Seus olhos negros zombando de Steppenwolf. Como membro do sistema dos deuses do Olimpo, Hades, o governante do submundo, sempre soube que a Terra era o centro do universo. O ataque de Darkseid a Oa foi apenas uma manobra dos Guardiões do Universo para desviar a atenção e proteger a Terra. Este segredo nunca deve ser revelado. Darkseid definitivamente destruirá este universo, afirmou Steppenwolf com firmeza. Isso não era negociável. Darkseid sem dúvida destruiria este universo. Ele buscaria a equação antivida, a única esperança para Darkseid neste universo. Ele não desistiria. Hahaha, então por que você veio até mim de novo? Você quer que eu, Hades, acabe com minha vida neste universo prematuramente para ajudar Darkseid a destruí-lo? Hades riu com uma pitada de tristeza. Essa tristeza era algo que nenhuma encarnação divina conseguia escapar. Estou aqui apenas em nome de Darkseid para lhe dizer uma coisa. Steppenwolf olhou para Hades e disse levemente: Antes da destruição de Oa, essa força mortal surgirá antes que o universo seja destruído, colhendo toda a vida no universo. O sorriso triste de Hades desapareceu, seus olhos negros giravam constantemente, seus pensamentos giravam. O que isto significa? Tanto o lobo da estepe quanto Hades entenderam. Isso significava que Hades tinha uma chance de capturar essa força da morte, obtê-la e se tornar ela. Pode ser possível alcançar o que todas as encarnações divinas desejavam desesperadamente, tornar-se um ser com verdadeira liberdade e vontade independente. Junte forças com Darkseid para atacar Oa. Steppenwolf disse com determinação. Você obterá a força da morte que deseja, e Darkseid terá a chance de entrar no universo da antimatéria. Hades mergulhou em pensamentos profundos. Para ser honesto, contanto que ele não fizesse nada estúpido ou causasse grandes mudanças, a estrutura do universo permaneceria a mesma. Ela já estava fixa e dificilmente mudaria significativamente. Darkseid também não conquistaria Oa facilmente.
Manter o status quo até o fim do universo não seria difícil, mas eventualmente ele ainda morreria. Agora, o lado de Darkseid lhe apresentou uma escolha. Ele deveria esperar até o fim do universo e morrer como alimento para a verdadeira forma, ou deveria se juntar a Darkseid no ataque ao A, capturando aquela força misteriosa e imprevisível que é a força da morte? Vou considerar, disse Hades sem expressão. Steppenwolf riu.